Importante, né? Porque o Brasil precisava dar a resposta e deu a resposta, no meu entendimento, de uma forma até rápida. Aliás, pela primeira vez, o Brasil saiu perdendo com o Tite. E depois a gente vai analisar o lance, foi muito juvenil o Marcelo, não acho que ele tenha brincado no lance, só acho que ele é juvenil. E no segundo tempo, ele podia ter... Assistimos o jogo juntos, né? Você fez um comentário que eu acho que é preciso. Às vezes, dar chutão não é feio, não. Dê chutão. É porque o chutão do Miranda virou gol do Neymar. Até porque ninguém vai esquecer de um chutão para fora, para lateral, depois o Brasil tem enfiado 4 no Uruguai. Entendeu? Às vezes o jogador que tem categoria tem que mandar a bola para bem longe. Esse é um artifício do jogo, entendeu? Vai fazer gracinha dentro... Vocês acham que o Marcelo só funciona do meio para frente? Não. Não. Não? Deixa eu comentar, eu acho que não. Não, especialmente no Real Madrid, ele funciona no aspecto defensivo. E acho que o Mourinho ajudou a ele crescer muito na marcação. Hoje o Renato Augusto fez um papel especial. O Renato Augusto hoje não apareceu muito no jogo. Há quem diga... Ele ajudou muito na marcação. São dois laterais. Aliás, os dois, né, dos 16 que foram convocados sempre pelo técnico Tite. Felipe Luiz e Marcelo estiveram em todas as convocações. Há quem entende, Edmundo, que o Felipe Luiz funciona do meio para trás, o Marcelo só do meio para frente. Por que você acha que o Marcelo pode ser aproveitado também como um lateral defensor? Não, apesar da falha hoje, ele marca muito bem. Na minha opinião, marca até melhor do que o Felipe Luiz. É que ele, no Real Madrid, ele joga como se fosse um ponta. O esquema do Zidane favorece ao ataque. O Real Madrid joga sempre ataque contra a defesa o tempo todo. E aí, o Marcelo é uma dessas opções pelo lado do campo. Na seleção brasileira, a responsabilidade dele é um pouco maior, até porque os adversários são um pouco melhores. Então ele tem a obrigação de marcar e só sai na boa. No Real Madrid, os dois laterais avançam ao mesmo tempo. Na seleção, um vai, o outro fica. Essa é uma característica do Tite para quê? Para ter sempre 3 para marcar 2, ou 2 para marcar 1, para inibir o contra-ataque do adversário, por isso que a seleção brasileira toma poucos gols. A gente hoje viu o Marcelo falhar, mas em todos os jogos da eliminatória, depois que ele voltou à seleção, né, depois que o Tite assumiu e o trouxe de novo pela seleção, pouco a gente viu ele falhar defensivamente, por isso o Brasil toma poucos gols. Por falar em lateral, o Daniel Alves tomou o terceiro cartão e não joga contra o Paraguai na próxima terça-feira. Alô, Montevidéu! Fernando Caetano, o Brasil vai para a Copa do Mundo. A enquete do programa, Caetano, é qual o gol mais bonito dos 4? Vitória do Brasil 4-1 em cima do Uruguai. Que vitória, hein? Aqui no estúdio, o gol do Paulinho, o primeiro gol do Paulinho, tá levando vantagem. Não é o que aponta a enquete. O pessoal tá mais com o gol do Neymar. E você, Caetano, boa noite. Muito boa noite, meu amigo Gustavo Villani, amigos do A Última Palavra. Falamos ao vivo aqui da sala de imprensa, onde daqui a pouco teremos a entrevista coletiva do técnico Tite. Olha, eu vou aí com o pessoal do estúdio, concordo, o chute do Paulinho realmente foi espetacular. Ele recebeu do Neymar, teve liberdade e acertou uma grande bola. E agora a gente nota, já posicionado para a entrevista coletiva, o técnico Oscar Tabares, que será o primeiro a falar aqui na sala de imprensa. Mas sem dúvida eu voto no gol do Paulinho, viu, Villani? Vamos ouvir um pouco do Oscar Tabares, 11 anos de seleção uruguaia. Uma lenda, aliás, o técnico mais longevo da história do futebol. Ninguém dirigiu tanto tempo uma seleção como esse cara aí. Vamos respeitar, apesar do sacode do Brasil. Buenas noches, maestro de tal. Bueno, Carlos Rodríguez, Radio Comedio, cortita y puntual. ¿Se va preocupado con este resultado, particularmente con el funcionamiento que tuvieron hoy, sobre todo en el segundo tiempo? Fue un partido en que el equipo rival en el segundo tiempo, aunque siempre mi equipo siguió buscando la posibilidad de descontar y marramos algunas situaciones muy favorables, impuso definitivamente su fortaleza defensiva y su contundencia en ataque, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil
Creo que cometimos algunos errores en la marca en el primer tiempo, sobre todo de los puntos fuertes del rival. No me conforme a que a los 3 minutos Neymar corra 40 metros con la pelota sin driblear a nadie. Curioso, né? O Tavares está bravo com o próprio time, que deixou o Neymar correr com muita liberdade, carregando a bola por muito tempo, especialmente na primeira etapa. Vamos seguir ouvindo o técnico do Uruguai. Y bueno, se hizo con viento en contra y preocupado, sí, porque esto duele. Todos nosotros, aunque seamos profesionales, tenemos pasión por esto. Cuando no conseguimos lo que queremos, no estamos bien. Pero he aprendido tanto de la derrota y he tenido tantas y a veces he podido salir de ellas que vamos a intentar. O Uruguai diz que é uma noite muito dolorida, que preocupa sim a maneira como o Uruguai perdeu e para efeito de pontuação também. Colômbia e Argentina, que vinham logo atrás do Uruguai, venceram suas partidas. O Uruguai não tem mais folga na segunda posição. O Tavares diz, no entanto, que perdeu tantas vezes na vida e que tantas vezes ele também recuperou o seu grupo para o que vem adiante. No hay que darle mucho espacio a la preocupación y menos al drama, ¿no? Que a preocupação não se torne um drama. Maestro, boa noite. Vamos a mais uma resposta do Oscar Tavares antes da gente voltar aqui com o debate na última palavra. O Brasil vai para a Copa do Mundo. O Uruguai não vai entrar em parafuso e vai estar no Mundial em 2018. Mas a minha pergunta é sobre o Neymar. Pela tua experiência no futebol, que patamar hoje está o jogador Neymar da seleção brasileira? Y está entre los grandes futbolistas o los grandes delanteros del fútbol mundial. Y en la medida que pasa el tiempo, que está a su favor, es un futbolista muy joven todavía, le puede aportar cada vez más a sus equipos, a su selección, y además aspirar a estar en la consideración de los aficionados al fútbol como en lo máximo. Creo que todavía comparativamente con algunos le falta, pero que lo va a lograr, casi no tengo dudas. Olha, o Oscar Tavares sobre o Neymar. Não dá para discutir a idolatria, o que o público fala do brasileiro está aí em todo mundo, para todo mundo ouvir e ver. Segundo o Oscar Tavares, ainda não cabe comparação com alguns. Eu imagino que ele se refira a Messi e Cristiano Ronaldo. Mas que, certamente, segundo o técnico do Uruguai, o Neymar estará na prateleira mais alta do futebol mundial. Ao instante do gol do Brasil, o gol do Paulinho, ali desmoronou toda a sua tática, todo o seu esquema. Debater aqui com os nossos companheiros. O Oscar Tavares segue concedendo entrevista em Montevidéu. Daqui a pouquinho o Fernando Caetano pode até registrar o que de mais importante de ser o técnico do Uruguai. Daqui a pouco também personagens da vitória do Brasil 4-1 em cima do Uruguai. Neymar fez uma grande partida, Rodrigo? Grande partida, partidaça, né? E eu acho que até a pergunta é pertinente. O Tavares é um cara sensacional, maestro, professor e vê o futebol muito além da casinha, muito além do time dele, então ele é capaz de fazer uma boa análise sobre o momento do Neymar. O Brasil jogou bola, o Brasil é muito mais time que o Uruguai, o Brasil trocou 3 vezes mais passes que o Uruguai, o Brasil teve 64% de posse de bola. 64% aproximado são os dados da Conmebol. No centenário. No centenário. O Brasil não teve contra a Argentina. Desde que o Tite é o técnico, o único jogo no qualificatório, o Brasil ganhou todos. Mas contra a Argentina, em casa, o Brasil não teve mais posse de bola. A Argentina propõe mais o jogo, é um time com mais técnica. O Uruguai não, um time tecnicamente muito limitado, muito pobre. O Brasil não. Então foi lá, trocou passes, jogou, mesmo saindo atrás do marcador, mesmo não contando com o Gabriel Jesus, que hoje acho que é um desfalque considerável. Então o Tite está de parabéns. Para quem tinha uma certa dúvida sobre com o Tite o time é meio tacanho, daquela época do Corinthians o time do 1-0, marcação, fecha. Não, sai na boa, o time está fazendo gol, está criando, finalizou menos que o Uruguai, é verdade. 5 chutes a menos, a tela mostra. É verdade, mas foi uma atuação de gala dessas para ficar para a história. Eu sei que não é a primeira goleada, a última vez que o Brasil foi lá enfiou 4-0 com Dunga e depois a gente viu o que aconteceu. Foi um pouco ilusório.
mas o Brasil tem um time consistente, acho que em todos os setores o Brasil mostrou personalidade, que acho que para você encarar esse tipo de competição, esse tipo de jogo fora de casa, você precisa ter. Então é um time que acho que tá bem encaminhado. E aí falta, de fato, nesse momento, acho que um confronto contra grandes seleções, especialmente europeias, coisa que vai acontecer ainda em breve, que tem até a Alemanha já marcada para o ano que vem. Mas aqui na América do Sul hoje, a gente não consegue ver. A Argentina hoje voltou a resgatar o seu quarteto mágico, a gente pode falar um pouco depois sobre isso. Tecnicamente, é a única seleção que tem condição, acho que, de encarar o Brasil, né? Pelo nível dos jogadores. No Brasil não deu, né? Não deu pra... Não deu, né? Mas no papel, ajeitadinha, bem organizada. A gente já tá numa crise institucional, a federação, clubes e tudo mais. Então o Brasil, nesse momento, está à frente dos seus vizinhos. A tabela do qualificatório diz muito isso. Aliás, está bem à frente. O que é impressionante é a gente falar assim, o time está muito bem. O que eu digo que não está pronto ainda é exatamente pelo que o Rodrigo tocou agora. Para você ter certeza do que vai acontecer na Copa do Mundo, para você se medir para a Copa do Mundo, é preciso testar contra outras escolas também. Enfrentar adversário europeu, principalmente europeu, porque o tempo é escasso daqui até lá. Vai ter data FIFA em julho e depois em março para o jogo contra a Alemanha. Europeu, asiático, Brasil e Japão não é a mesma coisa, mas enfim, enfrentar outras escolas. É o que está faltando para você saber exatamente o seu patamar, sabe-se o patamar que o Brasil está na América do Sul. O impressionante, que eu acho fantástico, é como a gente, em cada crise da seleção, diagnostica coisas que se desmentem com um tempo curto. Em julho, quando o Dunga foi dispensado pela seleção, o diagnóstico foi que o Brasil não tinha mais jogador. Não tem jogador. Isso é mais normal. Você vê o time. Normal. Não pode ser normal. Você sai de uma Copa do Mundo arrasado dentro de casa com um resultado, a maior derrota da história da seleção brasileira. Não pode ser normal. Aí você perde uma Copa América, duas, né? Pro Peru, pro mesmo adversário. O Peru que Paraguai e Peru. Dois adversários que nunca machucaram a seleção brasileira. Você começa a desconfiar não só do técnico, não é normal, o contexto mudou, é claro. Se a gente olhar para trás agora, a gente dá para analisar e cravar que estávamos enganados, que temos jogadores, porque hoje está bem, ou não. Se o cara chegar com uma gripe fabulosa, uma gripe terrível no médico, e o médico examinar todos os sintomas e dizer assim, ele tem a tuberculose, é normal? Não. Eu estou dizendo o seguinte... Especialmente quem trabalha com futebol, e nós somos parte disso, se você diagnosticar errado, você mata o doente. O papel é diagnosticar certo. Olha a crise de confiança que se gera na seleção. Quando você viajava, quando a gente viajou para a Inglaterra no ano retrasado, e estivemos em Londres, entrevistando o William, o Oscar, eles não tinham esse diagnóstico, falaram assim, pois a gente joga contra os caras, a gente está vendo como tem jogador brasileiro de qualidade, como dá para fazer um time forte. Tinha outros problemas. E é incrível, eu digo que é impressionante porque em toda a crise o diagnóstico é sempre o mais raso. Falta jogador. O PVC, mas não é só jogador, né? A gente falava também que o Brasil não tinha técnico, que os técnicos brasileiros são lixo, e a gente ouvia as duas coisas. Né? Que nós não temos jogadores e os nossos técnicos são lixo. Eu nunca achei isso. Eu defendo o técnico brasileiro. Eu queria ver os técnicos brasileiros com o Messi, Cristiano Ronaldo aqui, com o Nainggolan, Ibrahimovic. Porque não estou falando que é fácil ser Guardiola, não. O Guardiola é fantástico. Mas olha o material humano que esses caras têm nas mãos. Você diz lá? Claro. Nessa discussão, a gente é muito, desculpa, Edmundo, a gente é muito preconceituoso e a gente às vezes tem esse tal de complexo de vira-lata, de que o Brasil é uma porcaria. Não, a porcaria foi a Copa do Mundo. Escalou-se mal, acreditou-se em jogadores que um ano depois não renderam nada. Não teve química, que é um termo muito usado pelo Parreira. Não teve química entre Parreira e Filipão. Agora, colocar tudo no mesmo balaio e falar, não, os técnicos são lixo, os jogadores não eu vou resumir o que eu pensava antes, quando o Brasil estava em crise. Depois da Copa América, início de Olimpíadas. Eu vou usar uma frase do Eduardo Batista. O Brasil tinha bons jogadores, tinha um grupo bom, mas não tinha um bom time. E essa formação do time se deu depois da chegada do Tite. Esse, para mim, é um ponto importante. Só que chegou pela voz do povo, pelo clamor do povo, quase pedindo, pelo amor de Deus,
para que o Tite viesse ser o nosso treinador. Por quê? Porque em situações passadas, o presidente da federação escolhia aleatoriamente o treinador da seleção sem nenhuma meritocracia e nós tínhamos aqui que torcer para que o resultado fosse bom. O resultado do Brasil é sempre bom porque nós temos um país de 200 milhões de habitantes. É mais fácil fazer um time do que no Uruguai, por exemplo, que tem 4 milhões de pessoas. Então nós temos jogadores qualificados em todos os grandes times do mundo. Eu acho muito doido. Então é mais fácil você fazer uma seleção. Às vezes a gente fala que o técnico não tem tanta importância, que quem decide, quem joga futebol é o atleta. E a gente está diagnosticando agora, a gente está constatando que o que fez a diferença com o mesmo grupo de jogador foi o treinador. Sabe, o Tite se transformou, não é só do Brasil não, é o primeiro técnico na história das eliminatórias sul-americanas a fazer 7 vitórias seguidas. Então, eu acho que o Tite é meio que um ponto fora da curva dentre os técnicos brasileiros. Todo mundo sabia, desde o final da Copa 2014, que ele era o cara para estar ali, não o Dunga, né? O Brasil perdeu 2 anos sem ele. Aliás, o Paulinho também está fazendo história. Os únicos 2 outros jogadores brasileiros que tinham feito hat-trick fora de casa nas eliminatórias, Tostão e Romário. Olha onde o Paulinho se meteu. Só uma coisa que eu acho importante. Por que o Tite ajuda a trabalhar? Assim, o Tite não é um milagreiro, certo? Então, é o que você está falando. A gente relativiza a importância do técnico, então descobre que o técnico fez um trabalho que mudou a cara do time. Daqui a pouquinho o técnico Tite fala ao vivo aqui no A Última Palavra. E eu fico quieto imediatamente. O que tinha acontecido? Já destacamos isso aqui outras vezes, mas vale a pena. Acompanhei muito de perto a seleção brasileira na Copa América de 2015, 2016 e na Copa de 2014 também. Na 2015 e 2016 era diferente do trabalho do Dunga de 2010. Em 2010 o grupo gostava do Dunga, respeitava o Dunga. Em 2015 e 2016 criou-se um ambiente, talvez por minar pouco a pouco alguns jogadores fundamentais. Thiago Silva saiu da seleção em função de críticas que fazia no grupo de WhatsApp da seleção. O Marcelo, que era o melhor lateral, foi deixado de lado. Os jogadores foram saindo, algumas das principais lideranças foram deixadas de lado. E o ambiente passou a não ser bom por 2 motivos. Por isso, porque o Dunga não estava conseguindo se relacionar do mesmo jeito que foi em 2010. E porque se percebia que o trabalho tático do Tite, do Dunga, não era respeitado, desconfiava-se do trabalho dele de campo. Isso é claro. Há quem diga, desculpa te cortar, há quem diga que quem fazia esse trabalho de campo era o auxiliar técnico Jorginho. Em 2010. Em 2010, e por isso a seleção jogava muito bem taticamente também. E aí, nessa segunda passagem do Dunga, o Jorginho não estava presente. Não estava mais. E diziam, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, porque eu não estava presente. Mas você tem muito mais contato com o atleta do que a gente. Exatamente. E diziam que o trabalho de campo não era o mesmo. E aí, que é o ponto pior, e é uma crítica minha que eu já posso falar aqui, porque eu já fiz pessoalmente ao Dunga, que é meu amigo em particular, levar para dentro da seleção os seus problemas pessoais. Foi o que o PVC se referiu. Não levar o Marcelo. Exato. Bronca. É um dos maiores erros dessa segunda passagem do Dunga. Em 2010 teve outro componente também. O Tite é muito inteligente para tratar com o público e com a mídia. Em 2010, o Dunga achou que um dos principais adversários da seleção, eu estava lá, posso falar de cátedra, o PVC acompanha isso também, que um dos principais adversários da seleção era a imprensa. Ele colocou na cabeça que fechar todos os treinos, criar uma relação ruim com a imprensa, isso ia ajudar a seleção brasileira. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com o sucesso de um time de futebol. A primeira coisa que o Tite fez 2 coisas fundamentais. O Tite primeiro foi contar para esses jogadores, Marcelo, Thiago Silva, que não é titular e não precisa ser. Cara, eu preciso de você. Você quer jogar na seleção? Quero, professor. Eu quero muito jogar na seleção. Então vem cá, preciso de vocês. Eu preciso de vocês. A seleção precisa de vocês. E segundo ponto, o trabalho de campo é bom. Quando o trabalho de campo é bom no dia a dia, o jogador respeita. Porque ele tá vendo o trabalho bom. Isso aqui vai levar longe. Você passa... E ele está cumprindo um discurso
clássico do Dunga, além desse embate com a imprensa, tão conhecido lá em 2010, era a vitória pela vitória, a vitória na raça, no peito, porque quem joga no Brasil tem que ser macho, essa história toda. O Tite ontem, na última entrevista pré-jogo, disse o seguinte: eu não tô nem aí para a liderança do ranking da FIFA. Eu quero armar meu time para jogar futebol amanhã, para jogar bem. Desejo bom trabalho ao Oscar Tabares, que o Uruguai também tenha um bom jogo e o melhor que seja vencedor. E não é que o Brasil não só ganha, como também joga bola. Quer dizer, o time está executando o que ele prega. Não é discurso para agradar a crítica esportiva. O Brasil está apresentando futebol e ele prega bom futebol. O Brasil não jogava bem, ia para a guerra como se fosse mesmo, né, uma luta. E isso era apresentado. Prega e mostra, né? Prega e mostra. E eu acho que ele merece mais elogios, e vou adotar o discurso que os técnicos utilizam. Quanto tempo o Tite teve para treinar a seleção? São 9 meses de trabalho. Não, 9 meses de trabalho, mas ele com o time, com ele completo. Pega a preparação. Mas aí ninguém tem, né? Não, então ninguém tem. Não, mas é a favor dele. Ele poderia usar como desculpa, como tantos técnicos fazem, poxa, mas eu sou técnico de seleção. O jogador atuou no Real Madrid, no Barcelona no fim de semana, pegou um avião na segunda-feira, chegou na terça-feira cansado, a gente recuperou o jogador, na quarta fez um treininho, me engana que eu gosto, e na quinta chegou para jogar. Ele não tá arrumando desculpa, ele não tá usando essa muleta. Ele enfrentou hoje um técnico que eu acho um dos caras mais bacanas do futebol, não é à toa que eu preciso de mais, que tá há 11 anos à frente. Nunca venceu o Brasil. Nunca venceu o Brasil, continuou com esse tabu. E agora você vê ele doído porque ele superou doença, teve uma certa dificuldade, tá definhando, e ele não conseguiu nem em casa dobrar o Brasil e tomou 2 pancadas. Vamos falar um pouquinho mais do time em si. Edmundo, Firmino no lugar do Jesus, funcionou? Não, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a bola passou algumas vezes ali, o Brasil criou oportunidade, até quando estava 0-0, na jogada individual do Neymar. O Neymar pegou a bola lá no campo de defesa ainda, veio fazendo fila, passou para o Felipe Coutinho, Coutinho cruzou, ele se enrolou para finalizar. Nesse sistema de jogo do Brasil, a figura do centroavante, do atacante, era super importante para abrir espaço, para se movimentar, para se posicionar, para receber um cruzamento. E hoje foi muito claro que o Firmino não é o substituto, quer dizer, pelo menos hoje, não é o substituto ideal. O Gabriel Jesus foi substituído pelo Diego Souza, que também não é jogador da posição. Então, assim, para você chegar forte a uma Copa do Mundo, o Brasil vai estar na Copa do Mundo, isso é certeza, você precisa ter pelo menos 2 jogadores, porque há uma diferença muito grande entre eliminatórias de Copa do Mundo e Copa do Mundo. Copa do Mundo é um tiro curto, 7 jogos. Eu já disputei uma Copa do Mundo, já trabalhei 2 vezes como comentarista e mudei muito o meu conceito. Não é só ser a melhor seleção do mundo, chegar lá e ganhar. Porque tem alguns dias que o seu principal jogador não vai funcionar. Você viveu isso de perto. Exatamente. Seu principal jogador não vai funcionar, seu time não está conseguindo criar e é um jogo eliminatório. E aí você fica fora por uma tarde ou uma noite que você não foi feliz. Na eliminatória isso não acontece. O Brasil, até a chegada do Tite, era 6º colocado e uma desconfiança total de que o Brasil poderia ficar pela primeira vez fora de um Mundial. Chegou o treinador com os mesmos jogadores, 7 vitórias consecutivas, 5 rodadas antes de terminar a eliminatória, acho que também é inédito para o Brasil. É verdade, com tanta antecedência. Com tanta antecedência. É isso mesmo. Olha só. Chegar, já está classificado, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, os números mostram que o Brasil está classificado. Enfim, então isso é um feito sensacional. Agora, o Tite, o Edu Gaspar, comissão técnica da seleção brasileira, que é excepcional, tem que começar a procurar também 2 jogadores para cada posição. Você falou do Fagner, que não viu o Fagner com tamanho para jogar na seleção, apesar de ser um bom jogador. Você acaba de falar do Firmino, eu entendi que você prefere o Diego Souza no lugar. Não, eu falei que o Diego Souza também não funcionou na posição de centroavante. Para esses jogos restantes, esses 5 jogos, seria a grande oportunidade, ou seriam as oportunidades para testar Fabinho na lateral, ou mesmo como volante, jogador do Mônaco. Enfim, testar outras opções já classificado? Dentro disso que você está dizendo, acho que vocês vão entender, podem entender como quiserem.
Mas eu acho que vale a pena, pelo menos num amistoso ou outro, você testar algumas opções como Felipe Viseu, como Thales do Vasco. Estou falando de centroavante, porque são jovens atletas e o Brasil, nas últimas conquistas, 94 e 2002, sempre tinha lá o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Ronaldinho, fenômeno, tinha o Kaká, jogadores que foram levados à seleção não para serem protagonistas, para compor elenco, para ganhar experiência para outras competições, para a sequência da seleção brasileira. Então, já que há uma crise de centroavante, os nossos melhores centroavantes hoje estão com uma idade avançada, que o Fred e Ricardo Oliveira, eu acho que seria benéfico para os atletas e para a seleção brasileira testar novos talentos. Eu citei 2, mas nós temos Vinícius Júnior e tantos outros que o Brasil é um celeiro de grandes craques. Que dilema, hein, Quesada, PVC, Rodrigo, e aí? Usar como teste os 5 jogos finais, uma vez que o Brasil está classificado, ou dar ritmo para esse grupo que está se formando? Daqui a pouquinho temos uma arte que preparamos com os 16 nomes convocados desde a primeira vez que o técnico Tite chegou à seleção. São 16 caras que estiveram em todas as listas. O que faria o Quesada, treinador do Brasil? Veja só, na próxima partida não dá para fazer isso. Claro. Acho que a ideia do Edmundo é perfeita. Depois o Brasil tem amistosos. O Brasil só volta a jogar na eliminatória em agosto. Aí é possível fazer isso. Aqui de cabeça, Equador em casa e Colômbia fora. Serão jogos que virão na sequência depois de enfrentar o Paraguai. Aí sim. Aí dá pra fazer isso. Daqui a pouquinho, palavra do técnico Tite ao vivo, a última palavra especial, Seleção Brasileira. O Fox Sports acompanha passo a passo a classificação do Brasil. Lá estaremos na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Rússia 2018, diria o outro, é logo ali. E aí, PVC, tempo de teste ou tempo de dar bagagem a um grupo que vai se formando? Eu entendi o que o Edmundo está dizendo, mas eu acho que tem uma diferença desses nomes especificamente. Pode ser uma outra sacada com outro nome também, enfim, não precisa ser necessariamente esses nomes. Eu acho que o Ronaldo e o Kaká eram fenômenos, né? Eram jogadores que iam ser melhores do mundo e que você tinha que ter a noção de pensar para colocar ali. Eu não estou enxergando esse centroavante. O centroavante precisa enxergar, mas não sei onde é que ele está. Eu já enxergo diferente na lateral. Eu acho que tem que testar, procurar a terceira opção. Vamos lá. Você tem, até pelo tempo escasso que o Tite teve, são 8 jogos, 7 de eliminatórias, você convocou poucos jogadores para cada posição. Lateral direito, Daniel Alves e Fagner. Se machucar um dos dois. Lateral esquerdo, Marcelo e Felipe Luiz. Se machucar um deles. Então você está na hora, sim, de procurar uma terceira opção. Bruno Pérez, Alexandre, Mariano, do Sevilha. E descobrindo essa terceira opção. Fabinho, do Mônaco. Fabinho do Mônaco, que está jogando como volante mais agora. O pessoal do Mônaco, com a parte, não sabe por que ele não foi convocado. Leonardo Jardim, né, que ele é nascido na Venezuela, mas é português de fato, o treinador do Mônaco. O Fabinho está jogando maravilhosamente bem na Champions League como volante. Pode ser lateral direito também. Então, e buscar o lateral esquerdo para essa terceira opção, pode ser o Douglas Santos, que está no Hamburgo, porque o Jorge não está jogando no Mônaco nesse momento, né? O Jorge teve a convocação ali em janeiro. Podia ser a terceira opção se estiver jogando pelo Flamengo. Vamos ver o Tite. O técnico Tite acaba de chegar à sala de entrevista. O repórter Fernando Caetano está em Montevidéu. Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Brasil, que vai para a Copa. Boa noite. O Tite ainda se posiciona. O Caetano já deve estar na lista das perguntas. E o Tite, então, já dá início à entrevista. O Uruguai bateu... A seleção do Brasil bateu o Uruguai por 4-1 na rodada número 13. São 18 rodadas ao final das eliminatórias. Rodada de antecedência. O Brasil se garante na Copa do Mundo com 3 gols do Paulinho e outro do Neymar. Muito curioso, queria saber se você também, porque dos 7 jogos, contando com esse de eliminatórias, 8 se a gente colocar aquele amistoso, em nenhum momento teu time tinha sofrido o primeiro gol, né? Saído atrás do placar. Então, como seria a reação do time? Como os jogadores iriam reagir a isso? Questão do amadurecimento. E hoje saiu atrás... condições adversas de um estádio lotado, de um clássico sul-americano e administrou muito bem o jogo, virou, goleou, enfim. Te surpreendeu a forma como o time controlou o jogo depois de sair atrás? Era o que você imaginava ou foi mais do que você imaginava? Boa noite a todos, foi mais do que eu imaginava.
Foi mais porque eu não tenho, é o 8º jogo, eu não tenho a real dimensão do potencial de crescimento e de quanto ele pode absorver um revés. O que nós fizemos como comissão técnica é antecipar alguns aspectos para preparar a equipe. Contra uma equipe que vem já com um técnico, eu falei há 11 anos, que daqui a pouco um pequeno sinal ele te faz ajustes, que tem variações táticas de 2 atacantes enfiados, de 3 por dentro, 2 abertos. Porém, o que eu fiquei mais feliz foram alguns aspectos. Primeiro, o desempenho durante os 90 minutos. A capacidade de absorver um gol, sair atrás em situações e continuar jogando em cima de uma proposta, de uma ideia. Às vezes ela não vai, às vezes tu domina, às vezes tu cria, mas ela tem uma ideia para jogar. E ela está muito consciente disso, e ela bate muito, é triangular, é bola de velocidade. E teve também a capacidade de fazer o seu gol de empate, de mais do que controlar, ela não controlou, ela dominou. Porque dominar é com a posse de bola para criando as outras. Mesmo sabendo que o contra-ataque é mortal, o Uruguai é vertical. Um lance ele te decide. E ela construiu, ela jogou pressionada em cima de sair atrás, em cima de cartões amarelos, a entrada de atletas importantes também. Então eu falei tudo isso para dizer assim, o desempenho da equipe de absorver isso e continuar com um padrão de desempenho me deixou feliz. Wellington. Pergunta. Tite, eu posso dizer que foi uma vitória histórica da seleção brasileira hoje aqui no Estádio Centenário? Pela vitória, sim, não pelo placar. Vencer aqui no Uruguai, e eu nasci muito perto daqui, eu nasci no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul conhece muito bem, nós temos hábitos muito parecidos. Nós somos muito competitivos, nós valorizamos muito as nossas coisas, todos os locais, mas esse senso, vencer aqui é muito difícil. Não pelo placar, pela vitória, sim. Juliano. Tite, parabéns pela vitória, parabéns pelo resultado. No mínimo, até quem veio assistir o jogo na condição de visitante percebeu isso. O poder de reação da seleção brasileira, que na tua era saiu em desvantagem pela primeira vez, né? A tranquilidade que ela tem para tocar a bola, para sair, para desvencilhar de uma situação difícil. Que reação é essa? Que fenômeno é esse? Um senso de equipe, e quando ela adquire confiança, e quando ela sente o gosto de ter um desempenho bom e por isso vencer, antes um desempenho bom, ela se fortalece, ela começa a repetir alguns padrões. Assim como eu sei que um dia ela vai perder, é inevitável. Mas se perder jogando bem, mantendo um bom futebol, ele é do jogo, ele é da vida, ele é do futebol. Mas ela sempre está incrustada nisso, ela tem essa batida, tem que jogar bem, tem que merecer. Tem que ser superior tecnicamente, o aspecto físico, a dosagem de carga, o aspecto tático, ela tem que trazer. E os detalhes, eles são, e eu falei para o Silvinho e para o Kleber no jogo. Quando a gente pega, e eu estou aprendendo, quando a gente pega a seleção, não adianta tu querer ficar fazendo coisas que às vezes no clube tu faz, mexe, inverte de lado um, traz do outro para cá, porque tu quebra a mecânica da equipe. Como eu não tenho tempo de repetir, às vezes uma peça apenas em termos táticos, eu estou falando, daqui a pouco ela potencializa outros. Mas executar as posições entre eles tem dominadas e tem confiança. Isso, para mim, é fundamental. Tite, boa noite. Tite, nas suas contas, o Brasil está classificado, e uma segunda, queria que você falasse um pouquinho do Paulinho, que marcou 3 gols hoje, uma aposta sua. O jogador estava meio esquecido depois do 7-1 e hoje brilhou aqui no Estádio Centenário. Não faço conta, tenho o desempenho, o fator mais importante e marcante é o que a equipe jogou, o que ela reagiu, o que ela trouxe, competitiva e leal às duas equipes. Forte e leal, a bola de ninguém era disputada pelos dois com lealdade,
Esses aspectos. O Vini estava falando assim, eu tenho que te passar os resultados. Eu digo, eu não quero nem saber o resultado, nem resultado dos outros, eu não quero saber, e nem tabela, já para ter um álibi para não responder, porque eu não quero. Eu quero, sei lá, falar da grandeza desse jogo, do que jogaram, da capacidade do Marcelo de absorver, porque erro faz parte de um jogo, senso de equipe. Se eu quiser perfeição, e se eles quiserem um técnico perfeito, eles vão procurar outro, porque eu vou errar. Mas essa capacidade de absorver, e depois foi o que nós falamos, presidente Leco, o Rato estava perto, o que nós falamos, eu falei, Marcelo, tu mostrou maturidade pra caramba, para cometer um erro, porque ele é do jogo, é da vida, tu sabe que o teu técnico não vai te cobrar, mas vai te cobrar que tu reage e tem um bom desempenho na sequência. Absorveu e foi jogar. A equipe abraçou também o erro. O Paulinho. A atuação e os gols falam por si só. Tiro. Ô, Tite, você me permita explorar um pouco mais essa questão. Eu sei que para o treinador não é legal falar individualmente sobre alguém, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a satisfação que é encontrar. Você tem uma base que vinha, como você várias vezes já atribuiu à gestão anterior, parte do trabalho que já vinha sendo feito. Não de forma demagógica, de forma verdadeira. Sim. Mas aí você tem algumas peças que são novas que você traz. O Paulinho é uma delas. O Paulinho estava realmente esquecido, era um jogador que não... E aí, qual a satisfação pessoal de ver um jogador como ele entrar com essa exuberância, não é um atacante, e fazer 3 gols numa partida como essa? A vida e a idade e o tempo, ela serve para nos amadurecer. Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho de 55 anos, quando eu tinha 27 que eu jogava. O tempo vai passando. A gente vai cometendo alguns erros, vendo. O Paulinho, primeiro aspecto, eu falei com o Edu, todos os atletas, eles adquiriram uma consciência muito grande de serem atletas na acepção da palavra. Percentual de gordura alto não tem. Paulinho, tu vê que atleticamente, tu vê como todos eles estão assim, ó. Porque o jogo também é físico, tu vê que não tem um jogador. Porque todo o trabalho da CBF nos proporcionou de estar com o Fábio e dizer assim, ó, eu tenho todos os dados aqui para vocês serem atletas, depois a qualidade tem, mas tem que estar. O Diego veio fininho, entrou no jogo, sustentou 2 e o Diego Souza ia deixar na cara do gol para nós fazermos o gol na sequência. O William entrou voando. Fernandinho com naturalidade. Zé. Tite, não tem mais como a gente perguntar, ou até ser levado a perguntar se tua seleção, se o teste vai ser bom. A seleção já teve todos os testes no padrão sul-americano, já jogou com seleções menos tradicionais, já jogou com as mais tradicionais, já jogou fora de casa, dentro de casa, e o resultado é esse que a gente sabe. Com isso que tu já visse, são 100% de aproveitamento, dá para dizer que contra outras escolas, e tu só vais ter coisas diferentes a partir, por exemplo, do amistoso contra a Austrália, no meio do ano, e o ano que vem contra a Alemanha. Mas o que já foi visto em termos de futebol sul-americano te permite dizer, olha, a seleção ela está pronta e não vai ser surpreendida por uma escola de futebol diferente, não vai enfrentar problemas com uma escola de futebol diferente? Não posso te afirmar isso, porque são 8 jogos, e nós vamos pegar, às vezes, propostas diferentes de jogo. E eu já estou planejando, eu falei para o Silvinho que estava ali, o Kleber já projetando, porque daqui a pouco hoje o Uruguai pôs também velocidade e também agrediu. Daqui a pouco tu vai ter uma equipe que pode jogar em casa o Paraguai, puxar a velocidade e marcar um pouco mais baixo. E aí tu vai ter que ter posse de bola, rodar um pouquinho mais, jogar em cima de uma impaciência daqui a pouco dos próprios atletas de querer furar um bloqueio, e tu tem que trabalhar a bola, tem que rodar um pouco mais. Ela tem muito ainda. Ela tem muito ainda para crescer. E eu não sei também o quanto ela pode crescer. Só vou ficar alimentando, sabe? Desafiando. E colocando para eles cada vez mais combustível para que possa crescer. Monique. Tite, boa noite aqui no fundo. Queria que você analisasse, por favor, a atuação do Firmino na partida de hoje. Ele foi o seu escolhido para substituir o Gabriel Jesus. O nível de exigência era alto porque o Jesus vinha muito bem. Na sua visão, como ele foi no jogo de hoje? Teve uma pergunta, o que o Firmino emprestava em relação ao Gabriel, e eu na coletiva, e eu repito, eu disse assim, o Firmino ataca menos espaço, ele tem menos profundidade, mas ele tem flutuação e tabela. Olha o segundo gol, o teu segundo ou terceiro? Segundo?
Olha a bola entra no pivô dele, ele retém, faz uma finta, gira para o lado contrário, deixou na cara para fazer o gol. Sí. Acá, por favor. Tite, juego bonito. Volvió el juego bonito a la selección brasilera, a la selección, el juego que admiran los brasileños y también los uruguayos y de todo el mundo. ¿Usted considera que se está en una etapa, en un momento de recuperación de la identidad del fútbol brasileño, de toque, de rotación, de jugar en cualquier cancha, de jugar aquí en el Estadio Centenario ante 65.000 personas y no pesarle? Gracias y felicitaciones. Obrigado. Jogar aqui e vencer o Uruguai é muito difícil. E tem uma atmosfera e uma energia muito forte. O teu nível de concentração tem que ser muito alto. Eu digo, tem um aspecto físico, técnico, tático e mental. Se um atleta vier jogar aqui e ele se inibir das suas ações, de aparecer para jogar, ou de marcar, porque o torcedor, porque o clima tá, ele não vai ter um bom desempenho. Então, mentalmente, a equipe tem que ser forte, ainda mais saindo atrás. Claro que eu também sei que perdeu muito o Uruguai sem o Suárez. Eu tenho essa consciência, essa bola na frente, essa bola chegada, ela perde. Então eu não estou aqui para esconder, mas isso não retira em absoluto o nível de desempenho da equipe. Em cima de resgatar, não existe. Existem duas escolas que eu vejo. Por exemplo, a Argentina é a menotista e a bilardista. Tem duas escolas. A Uruguai eu não sei. A brasileira é mais de toque do jogo apoiado e a outra que ela é mais vertical. É um momento que a equipe está jogando. E esses jogadores gostam de jogar assim, de jogo apoiado, de triangulação. Eu também gosto dessa forma. Mas às vezes, aqui estão duas escolas por vezes um pouco diferentes, uma mais vertical, mas as duas estão fazendo a melhor campanha. Não tem fórmula pronta para vencer. Tem jeito que cada um escolhe. Os atletas e eu, esse. Mas o outro também é efetivo. No Brasil tem duas identidades. Uma da bola mais longa e do contato e a outra do jogo apoiado. Tem também lá no Brasil, tem duas. Senhor Osiris. Professor Tite, um grande abraço para lá, lhe abraça e está feliz com o presente que o senhor nos deu nesses 9 meses de gestação nacional. Em nome da CBN de Curitiba, da KTV de Cascavel, pergunto ao senhor, o senhor já deu uma aula aí sobre o jogo, o senhor perdeu o Daniel Alves, fica com o Fagner? Convoca mais um outro jogador para a próxima partida contra o Paraguai ou não? Nós perdemos o Marcelo também. É só o Daniel. O Kleber me ajudou. Por que vocês o Marcelo me falou? Se fosse eu ia falar que eu estou maluco da cabeça, né? A gente vai convocar um outro lateral também. Dos dois para ter, não vai ficar só com um. Mesmo sabendo que o Fernandinho está sendo utilizado na sua equipe ali. A gente quer força máxima. Eu quero ficar feliz sim, mas quer já projetar e ter uma mobilização e enfim, um trabalho muito forte em cima do jogo contra o Paraguai. Não é porque venceu o Uruguai aqui que vai ser uma situação, ela vai facilitar em algum aspecto jogar no Brasil, jogar contra o Paraguai, muito menos por ser no Corinthians, que era a minha última equipe que eu trabalhei. Isso não vai facilitar e nós sabemos disso. Isso foi uma parte, a outra parte eu não sei o que é. Ah, tá. Eu vou convocar um outro jogador. E eu me sinto. Eu não personalize, porque eu vou dizer por quê. Porque quando eu perder, aí senão fica com peso nas minhas costas, que só eu daí sou responsável. Então quando eu aceito assim, o cara, tu vai estar. Aí quando eu perder, eu vou dormir dizendo assim, pô, eu fui o culpado de tudo. Não é? Tem um trabalho de equipe enorme. Hoje o Fernando e o Maurício foram almoçar 2h30. Sabe por quê? Porque o Tabárez tem dominado todas as características dos seus atletas. Eu não tenho. Tenho 7 jogos. Eu digo, onde é que eu posso utilizar? Pô, e eles utilizam essa forma de jogar. Agora que sem o Suárez vai jogar com quem? Que é o Roland por dentro. Pô, ele vai enfiar os dois. Senão ele pode trazer por dentro o Sanches e abrir o Roland. Qual é que as duas... Tite, boa noite, parabéns pela vitória. Uma coisa que chamou a atenção foi o mérito defensivo da seleção, apesar do primeiro gol. Você conseguiu encaixotar bem a marcação do Uruguai e os teus atacantes fizeram o acompanhamento dos laterais que
apoiaram muito os uruguaios, especialmente com o Stuani e com o Cavani. Você trabalhou muito essa visão de jogo, porque o time estava bem encaixado, a linha não dava mais de 20 metros, as linhas de defesa do Brasil. Desculpa, mas tu falou em termos táticos, eu vou falar. O sistema brasileiro não encaixa, ele marca setor. Nós setorizamos muito bem. Nós setorizamos o setor, a linha de 4 defensiva, ela sempre tem uma responsabilidade de coberturas curtas. Né? Os da beirada, quando deu, acho, o gol do Neymar, eu falei, Neymar, vai precisar da tua ajuda aqui na sustentação. Ele só fez assim para mim, a gente começa a ter, porque ele não ia deixar sobrecarregar o Marcelo, sim. Né? O lado direito, o Coutinho flutuando, mas também expondo que os 2 laterais tomaram cartão. Aí quando estava cartão, claro que inibe um pouquinho do primeiro, do Casimiro. Aí o que eu tenho? Eu digo, eles enfiaram mais um jogador de bola aérea, mais um atacante. Não, o Stuani veio como armador, depois ele enfiou mais um jogador, mais um atacante. Abel Hernandes. Aí o que nós fizemos? Digo, veio veio o Fernandinho para deixar o Casimiro mais plantado, porque eles enfiam 2 em cima dos nossos 2 zagueiros para ter mais um jogador como fechando esse centro. E eu tenho o Fernandinho que também dá uma sustentação para dar uma liberdade dos outros mais. Fazia lá e nós se virando aqui. Vamos para as 3 últimas perguntas, só para adiantar que se convocado, acho que convocado, mas um atleta a gente anuncia pelo site, não vamos passar nada disso hoje, tá ok? Ciro. Sim, funcionando? Oi, Tite, boa noite. Queria fazer até uma pergunta já projetando o próximo jogo na Arena Corinthians. Queria saber qual é a sua expectativa particular para voltar num estádio que é muito particular na sua carreira, no seu currículo, e se de alguma forma a tua presença lá, você acredita que também cativou a torcida a comparecer, até porque a venda de ingressos também já está bastante adiantada com relação a isso? Todos os torcedores dos clubes, inclusive o corintiano, ele tem muito amor pelo seu clube. O São Paulino é assim, o Santista é assim, o palmeirense é assim. Devo me permitir fazer um gancho e fazer uma pergunta. Um dia eu pedi para a torcida do Corinthians para ela ter paciência com a equipe, para que se ela ficasse com a posse de bola rodando, que era um jeito de jogar, e que ela não apressasse um pouco demais e não passasse para os atletas e apoiasse. E um dia ela me atendeu. Em cima de todo o passado que eu tive, é o mesmo pedido que eu peço, para que ela apoie, para que ela passe o carinho, para que ela compreenda às vezes que ela vai rodar a bola, que vai atrasar para o goleiro, que o goleiro vai abrir no zagueiro, porque é uma forma de jogar, e que ela ajude. Se eu puder aqui da minha, que tem um pouquinho de respeito, esse é o pedido que eu peço, que eu faço para a torcida. Mauro. Tite, boa noite, parabéns pela vitória. Você meio que respondeu já para o Zé e para outros aí, essa história de que está muito pouco, né? Você só tem 7 jogos, mas o time está entusiasmando tanto, porque nenhum técnico ganhou 7 jogos de eliminatório, você já ganhou, a seleção nunca havia ganho 4 seguidas fora de casa, toda a história das eliminatórias ganhou. Então esses números, por mais que a gente vá deixando de lado e tal, mas entusiasmo, e mesmo estando no início do trabalho. Daqui para uma Copa do Mundo, se eu somar mais 5, 2 amistosos aqui, 2 lá, no máximo 10 jogos você vai fazer para frente. O que falta para esse time ficar pronto? Tem espaço. Eu não sei o que vai acontecer ali na frente, mas eu posso dizer o que a gente pode fazer agora. É ter um sentimento. O Bruno veio falar comigo agora, que ele tinha falado com o Miranda. Ele disse assim, olha o nível de consciência, eles estão muito felizes pelo desempenho que eles tiveram. Eles não falaram do resultado. Eles não falaram do placar. Eles não falaram do placar. Ninguém tocou a bola e virou rosto. Quando a gente pegava era para vertical, para ir para o gol. Não tinha firula, trejeito, não. É jogo para ser melhor, para ir para o gol, para procurar fazer. E nós estamos pegando o gosto do desempenho. Isso é muito legal. A gente saber isentar um pouquinho o resultado do placar em cima do jogar bem, do ser, ter um senso de equipe que um erra, daqui a pouco tu está outro apoiando. Então, o estudo já tem. O que está faltando? Rodar mais, sedimentar, consolidar mais essas coisas? Sim. Vamos para a última, Guilherme.
Ok, Tite, parabéns pelo jogaço de bola, a você e todos os seus atletas, Timasta Vale FM, Juazeiro do Norte. A pergunta eu sei que você vai responder de uma outra forma, porque essa pergunta já foi formulada em outras vezes. Então faz uma pergunta diferente. Não, é o seguinte, é impressionante a tua popularidade no Brasil, de norte a sul, do Rio Grande ao Nordeste, passando pelo Norte. No Nordeste você é super popular. Eu sei que é um trabalho de equipe, aquela história toda, mas é impressionante hoje a gente conversando com torcedores nas ruas aqui de Montevidéu, o bem-querer que o torcedor tem à seleção e, por via de consequência, ao teu trabalho. O que é que você tem a dizer hoje para o povo do nosso país? Que eu sou um colono, que tem uma porrada de defeito que a maioria das pessoas não sabe, mas eu os tenho. Mas eu tenho uma virtude. Eu sou leal e digo as coisas pela frente. Isso não está no profissional, isso aí é o seu Agenor e a dona Ivone que me ensinaram. São os meus pais. É isso, gente. Nós voltamos para o hotel agora, então para o aeroporto. Previsão de chegada por volta das 4h30. Muito bem. De Guarulhos. Palavra do técnico Tite. Qual a importância de trabalhar com um treinador leal como ele se define? Você já trabalhou com tantos técnicos, eu imagino que você tem encarado todos os tipos de perfis. Vilani, a função de um treinador, na minha opinião, ela vai além de simplesmente treinar o time. Gestão de grupo é fundamental. E falar a verdade para o jogador é essencial. Você tem que ter a confiança de quem te comanda. Quando você me perguntou aqui, as pessoas questionam se é importante um técnico, qual a importância do técnico. A mesma coisa a gente fazendo aqui o programa, tem lá alguém lá em cima dirigindo, comandando. Se você confia nele, acredita nele, sua fluência é melhor no programa. E é assim em todos os setores, é assim também no futebol. Quando você olha pro lado de fora e o cara que você, na questão do Marcelo, que te escalou, que você te comanda, você confia e sabe que ele vai bater no peito depois e brigar por você, você tem mais confiança. A questão do Marcelo hoje, ele errou, né? Mas o Marcelo é um jogador já experimentado, já tem 10 anos de Real Madrid. Enfim, para ele jogar um jogo desse de eliminatória de Copa do Mundo, lá no Estádio Centenário, jogar uma peladinha aqui no quintal de casa é normal. Acho que o jogador maduro, mas a seleção não tem só jogadores com essa maturidade. Tem jogadores jovens também que precisam de alguém que comande, fale, faça isso, faça isso. Ele falou muito claro, não queria mudar de posição, queria manter os jogadores ali, treinar para que cada um exercesse bem a sua posição. E é exatamente isso que ele está fazendo e está obtendo êxito. Ele está tirando de cada atleta que entra em campo o melhor. Só que o esporte é o coletivo. Hoje o Paulinho fez 3 gols, o Neymar fez só um. Quer dizer, só um não, um gol é muito. E um belo gol. Um belíssimo gol, mas foi o grande jogador da partida, né? O que faz gols aparece mais, mas as jogadas individuais, principalmente nos contra-ataques, eram todas puxadas pelo Neymar. Aí se você for ver, Renato Augusto, Firmino, não apareceram tanto, mas na próxima terça-feira contra o Paraguai, esses jogadores poderão ser protagonistas. O esporte coletivo te dá essa oportunidade de ganhar, mesmo com que todos brilhem. Só que fundamental o brilho do treinador, que passa para todo mundo uma ideia única. Daqui a pouquinho o time Fox Sports dará as notas dos 11 jogadores, os que começaram a partida na seleção do técnico Tite. O Quesada pediu a palavra. Olha, o Tite não quer valorizar muito essa história de números, mas acho que o Tite está errado aí. Não vou falar que ele está jogando para a torcida, porque eu não acho que o Tite esteja fazendo isso, mas acho que ele não pode desmerecer os números dele à frente da seleção. E olha, gente, eu fiz aqui uma conta, olha que curiosidade. Esqueça os 9 pontos conquistados pelo Dunga. Quanto que deu Tite aí? 21, não é? 21, não é isso? 21 vitórias. 21 pontos. Isso, 7 vitórias. Certo? 7 vezes 3, 7. 21. 7 Hoje o Brasil, só contando o PVC que adora números, vai encaixar isso daí. Olha, esses números são extraordinários. Só os 21 pontos do Tite, a seleção seria a terceira colocada, atrás do Uruguai com 23, contando todos os jogos que o Uruguai fez até aqui, e a Argentina com 22. É uma curiosidade que mostra a dimensão do trabalho desse cara à frente da seleção. Assim, ele precisou de 7 jogos para fazer 21.
A Argentina jogou todas, 22, e o Uruguai todos os jogos, 23. E assim, das vitórias, bater o Equador na altitude, vencer a Argentina, mesmo que em casa, com a facilidade, né, com a qual o Brasil venceu, 3-0. E agora, esse jogo de hoje é espetacular. Bateu o Uruguai no Centenário por 4-1, dando totó, né? Acabou o primeiro tempo, o jogo estava empatado? Estava empatado 1-1, mas jogando bem, né? Exato. A gente ficou contando aqui, o Uruguai teve um chute de fora da área do Stuani, do Stuani não, foi o Stuani que não, bateu a primeira... Não, o Stuani entrou no segundo tempo. Ele entrou depois, acho que foi o Aramo Logis que bateu de fora da área. Enfim, deu um chute torto lá. Mais uma cabeçada e mais nada. Eu tenho uma tese já antiga, mas acho que o Tite na seleção tá me dando razão. Especialmente o jogador brasileiro, historicamente, sempre é associado, cara de classe mais baixa, cara mais humilde, e se acostuma muito a ter treinador que é vamos, oba, vai na raça, na vontade. Por que técnico brasileiro às vezes tem dificuldade de trabalhar na Europa? Você vai chegar para um Drogba, para um Ibrahimovic, você vai treinar um cara desse, o cara não engole esse discurso. Às vezes discurso religioso, muito motivação, muito berro, muita gritaria. O jogador brasileiro, acho que no passado funcionava muito isso, hoje menos. O jogador brasileiro está mais inteligente, ele é mais intelectualizado, ele é mais bem informado, então ele cobra mais do técnico. Ele é bem treinado. Bem treinado também, mas assim, então hoje, e isso vai na linha, a gente tinha o Filipão na última Copa e principalmente a gente vai ter o Tite no auge agora, que são figuras mais ou menos antagônicas, são bons técnicos de seus estilos, mas o Tite é um cara que se preparou muito para isso. Então o discurso dele se encaixa muito bem com os jogadores. Os mesmos jogadores do Dunga, não é só questão, acho que, do bom relacionamento, do bom trato. O jogador está mais exigente, ele está procurando, acho que, esse profissional. Não cola mais uma conversinha, discursinho de motivação, de vamos lá. O que ele falou ali que me chamou a atenção é que o Brasil está jogando bem com a cara do futebol brasileiro. Sempre tabelando, triangulando, com velocidade, com drible. É um Brasil eficiente dentro do que a gente sempre gostou de consumir. Mas uma mistura, porque ao mesmo tempo que o futebol é um futebol brasileiro, porque é um futebol de toque, de triangulação, envolvente e ofensivo, mas é um futebol compacto, moderno, como a gente está cobrando que seja, pelo que a gente vê dos jogos dos principais campeonatos do mundo. Mantivemos a essência com a roupagem moderna. A roupagem do que precisa ter hoje. Outra coisa só em relação ao que ele falou do Neymar, e o Edmundo falou do Neymar agora também, o Neymar, taticamente, ele está impressionante. Porque ele jogou bem com a bola no pé, ele fez o gol, você não perguntou para mim o gol mais bonito foi do Neymar, mas não importa. Falta o voto do Rodrigo também. Gol mais bonito. Paulinho. Aliás, é a nossa enquete, está rodando aí, hashtag AUP Fox Sports, você escolhe o gol mais bonito da O gol do Paulinho foi mais bonito, tem que explicar, né? Foi o primeiro do Paulinho. O meu voto do Edmundo e do Quesada são pro primeiro gol do Paulinho. Paulinho para mim é o melhor, já você vai ver as notas, a minha nota vai ser a melhor do Paulinho depois do Neymar, mas o Neymar taticamente está impressionante. Quando o Tite fala que o Marcelo tomou o cartão, o Roland veio jogar no segundo tempo aberto na direita, porque ele mudou o sistema do Uruguai no segundo tempo. Ele estava jogando 4-4-2, veio jogar 4-1-4-1 com o Roland fazendo a ponta direita no segundo tempo. E ele pediu o apoio do Neymar. O Neymar fez simplesmente com a cabeça, entendeu? E veio trabalhar, ele trabalhou na intermediária defensiva muito, desde o primeiro tempo. A bola que o Trabalhos reclamou, que ele pegou, o Neymar pega a bola na intermediária e carrega sem driblar ninguém e leva a bola por 80 metros, 70 metros do campo, ele estava retomando lá na intermediária defensiva. Rapidinho para... Ele é líder de assistências e agora... Do mundo, né? Não, sim, na seleção do Tite. Agora ele é líder de assistência, já era, e ele retomou a artilharia da seleção. São 5 gols do Neymar e 5 do Gabriel Jesus, que fazem. Que o Tite assumiu. Para quem era tão artilheiro, o Neymar também ganha recurso ajudando o coletivo, né? Ele é líder de assistências dentre os 5 principais campeonatos, somando-se aí o UEFA Champions League, campeonatos nacionais. Ninguém dá tanto passe para gol na temporada europeia como o Neymar, que fica muito atrás na artilharia em relação a Suárez e Messi, mas que está colado com o Toni Kroos como o grande garçom na Espanha e também na UEFA Champions League e também na seleção brasileira. Enfim, é uma temporada muito solidária do Neymar. Vamos votar, né? Vamos dar as notas, mas antes, o gol mais bonito para você, Rodrigo? O Paulinho primeiro. Paulinho? Fácil. Muito bem. Você segue votando também pela hashtag AUP Fox Sports. PVC e Quesada. Dividimos aqui a equipe Fox Sports e do Brasil.
Vocês começam votando nos jogadores de defesa, daqui a pouquinho o Edmundo e o Rodrigo Bueno vão para os caras do meio para frente. Leandro Quesada, Alisson, goleiro do Brasil. Nota 8 para ele, teve uma atuação segura. Segura? É. Ele é o cara para você? Vaga aberta para a Copa da Rússia. PVC. É que vai ficar esquisito porque são padrões diferentes de nota. Enfim, eu vou dar nota 6 pro lado. Não entendi. O que é diferente? Para mim, nota 6 é a média. É a média, ele não fez demais, cometeu o pênalti, mas não foi culpa dele. Para mim, nota 6. Foi a atuação correta. Correta, tá. Daniel Alves, Leandro Quesada. Daniel Alves, 6,5. 6,5 para o Daniel Alves. Tomou o cartão, não joga contra o Paraguai. PVC. A mesma nota, 6,5. 6,5 também. Marquinhos. Marquinhos se recupera, né? Porque sofreu tanto com a eliminação do PSG, do jeito que foi para o Barcelona. E hoje contra o Uruguai? 7. 7 para o Marquinhos. PVC. 6. 6 é a nota do Paulo Vinícius Coelho para um dos zagueiros da seleção. Miranda, capitão do time hoje, Quesada. A zaga foi bem. 7, média 7 para a zaga. 7 para o Miranda. 6,5. PVC, 6,5. 7 para o Leandro Quesada. Você viu que o PVC hoje não está legal com as... O PVC, desde os tempos de revista Placar, ele sempre foi rigoroso. Daqui a pouco ele vai vir padrão italiano. Eu nunca vi uma nota 8 para o PVC. Eu dei nota 10. Vamos ver. Marcelo, lateral esquerdo, Leandro Quesada. O Marcelo é o dono da posição, mas assim, a jogada... É que hoje o Brasil ganhou por 4-1, então a crítica fica mais amena, não é? Nota 5,75. Não vou quebrar, não. É 5,5. 5,5 para o Marcelo, segundo o Quesada, PVC. 5. 5 para o Marcelo. Não vai bem o Marcelo, está abaixo da média do Paulo Vinícius Coelho. Casemiro, o volante do Real Madrid, hoje contra o Brasil, Quesada. Continua com atuações na média. Boa atuação, 7. 7 para o Casemiro, PVC? 6,5. 6,5 para a gente fechar a dupla Leandro Quesada e PVC. Bom, agora então vamos com Edmundo e Rodrigo Bueno para os homens do meio para frente. Vamos com a rapaziada que arma e define o time do Brasil na vitória de 4-1 em cima do Uruguai. Vamos virar a página? Começamos pelo Paulinho, Edmundo. 10. 10 para o Paulinho, 3 gols pela primeira vez na carreira. E vejam só, logo com a camisa que entorta o varal, a camisa da seleção do Brasil, a única seleção pentacampeã do mundo. E aí, Rodrigo Bueno? Nunca dei uma nota 10 na minha vida como jornalista, são mais de 20 anos, eu vou dar uma nota 10 pra ele. Opa, 10 para Rodrigo Bueno Podia também. dizer que eu vou empatar com o Edmundo, mas é falar que pra eu dar um 10 realmente é porque o negócio foi grave. A aposta do Tite e só do Tite, hein? Paulinho estava esquecido lá na China, depois de passagem relâmpago pelo Tottenham, depois de uma Copa do Mundo muito ruim. Paulinho está de volta, resgatando a carreira com o técnico que o consagrou campeão da América e do mundo com o Corinthians. Renato Augusto, Edmundo? 7. 7 para o Renato Augusto. E aí, Rodrigo? 7 para o Renato Augusto e para o Edmundo, que também gosta do 7. Felipe Coutinho, Edmundo? Um pouquinho melhor do que o Renato Augusto, 7,5. 7,5 para o Felipe Coutinho. Rodrigo? 7. 7 para o Coutinho. Neymar, autor de um gol e tão elogiado taticamente pelos comentaristas e pelo técnico Tite. E aí, Edmundo? 9,5. 9,5 pro Neymar. Rodrigo? 8. 8 pro Neymar. Firmino não foi bem na opinião aqui textual, né? No que disse o Edmundo sobre o substituto do Jesus. E a nota dele? Nota 6. Nota 6 pro Firmino. Rodrigo? 5. 5 para o Firmino. Mesma nota do Marcelo, que o PVC deu. Foi nos piores. Os dois, isso, eu chegaria aí, né? Os dois. Para mim tem uma vantagem em relação ao Marcelo. O Marcelo, a nota dele eu baixei por causa do pênalti, principalmente da falha. O Firmino participou bem no segundo gol. Ele perdeu um gol no começo, ele que era domina, o Romário ensina ali, né? O Firmino domina foi na meia lua. Foi com a perna trocada naquele lance. Não dá, ali é o Romário ensina. No rebote do goleiro, o Paulinho fez o segundo gol. Tite, companheiros, Edmundo. Pra mim eu dou nota 9 e vou explicar por quê. Pela escolha do Firmino como centroavante. Quer dizer, poderia pra mim foi errado. 10. Quem que desse grupo merecia comandar o ataque? Então, ele sabia que não teria o Gabriel Jesus, certo? O titular da posição.
Eu acho que ele deveria ter levado um outro centroavante. Para um jogo apenas, ou dois, né? Uruguai e Paraguai, você pode levar um centroavante que está se destacando, no caso o Fred, Ricardo Oliveira. Você não pode pensar neles daqui a 1 ano e 3 meses, no caso a Copa do Mundo, né, de 2018. Mas pontualmente, para um jogo de eliminatória, um jogo difícil como esse, catimbado contra o Paraguai, acabou não sendo difícil, acabou sendo fácil. Acho que a escolha do substituto não me agradou. Rodrigo Bueno. Vou ficar com 9. Dar 10 para técnico é muito difícil. A maior estrela foi, para mim, é o jogador, é o Paulinho. Gente, eu não sei se é chatice, pode ser, faz parte da nossa função, mas não, essa unanimidade, esse absolutismo do técnico Tite não incomoda a você, por exemplo, Edmundo? Não me incomoda porque é merecido. E o que mais legal disso tudo, e eu conheço a essência, o caráter do Tite, posso falar com uma certa propriedade, mesmo tendo convivido com ele pouco tempo. Mas ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de comportamento idêntica quando está fazendo um trabalho ruim, que isso já aconteceu, e quando está fazendo um trabalho excelente. O comportamento dele é exemplar, então acho que esse tipo de pessoa pode receber todos os elogios pelo belo trabalho que está fazendo. PVC, queria te ouvir. O Tite é difícil mesmo, a gente fica aqui buscando, poxa, mas falta o Fabinho na seleção. Mas o Fabinho faria tanta falta assim? Tá jogando bem no Mônaco, mas volante. São escolhas, né, Vilani? Eu tô dizendo assim, a gente diz que ele é unânime, que é um trabalho brilhante, e porque realmente é. O que eu disse foi questão que isso não vai subir a cabeça dele. Ele não vai deixar isso atrapalhar, o elogio atrapalhar a sua performance. Eu acho que ele tem um caminho a seguir, uma diretriz que é ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Ele diz que não está nem aí para a tabela de classificação, para ranking da FIFA, ele só pensa em fazer o time jogar bola e o time joga. Fica difícil questionar, né? Ele tem que preocupar em montar um time pensando na Copa do Mundo, especialmente agora. Quando ele chegou, ele dizia, a minha meta é classificar. Agora ele tem 30 pontos, ele está classificado. Ele tem que montar o time para a Copa do Mundo. Não me incomoda a unanimidade do Tite. O que preocupa é a unanimidade de virar certeza que a seleção vai fazer sucesso. Porque isso não é assim. Lua de mel uma hora acaba, volta para a realidade. E assim como se diz, muitas vezes a gente criou-se um consenso de que a Copa das Confederações faz mal para a seleção brasileira, porque a seleção vai lá, ganha a Copa das Confederações e acha que está pronta para a Copa. Não é a Copa das Confederações necessariamente. É o olhar de que o que você tem como teste é tudo. E tudo não é, tudo é a Copa do Mundo. Você tem que chegar tinindo na Copa do Mundo. Agora, é ruim estar na situação que o Brasil está hoje? Claro que não. Há 7 meses o Brasil estava em 6º lugar nas eliminatórias. O que o Edmundo disse, e imagino que passa também na cabeça do Tite, tá tudo muito caminhando, tá tudo muito bem, obrigado, só que precisamos cuidar do nosso comportamento. O que pode atrapalhar o Brasil é o próprio Brasil. Se empolgando. Eu queria, depois da tabela de classificação, com outras seleções, achar alternativa, né, de jogo. Escolas. O Sartori, nosso comandante, a gente poderia mostrar os 16 classificados desde sempre com o técnico Tite? Parece que vai sendo formado um grupo, ele repete 16 jogadores em cada convocação desde que assumiu a seleção brasileira. E eu queria saber do Quesada, do Rodrigo Bueno, se eles entendem que um grupo está sendo fechado, como a gente costuma dizer no futebol. Aproveito também, Quesada, para te ouvir sobre essa unanimidade, esse clamor que se tornou realidade, que vai se confirmando da boca do povo para dentro da cúpula da CBF e que vai fazendo com que a gente comece a enxergar o Hexa cada vez mais real. Vilani, essa empolgação ela é explicada por tudo que aconteceu nos últimos tempos com a seleção do Brasil, né? O Brasil foi campeão em 2002, 2006 tinha grande chance de conquistar o título e sucumbiu diante da França de Zidane, 2010 paramos na Holanda e 2014 vamos passar, é melhor nem lembrar o que aconteceu, não é? Agora,
Eu acho que é melhor a seleção estar nessa posição do que a gente estar aqui, de repente, falando, olha que sufoco, o Brasil perdeu para o Uruguai, precisa vencer os próximos 3 jogos. Então, quer dizer, essa tranquilidade vai ajudar o técnico Tite, não é, a seguir esse trabalho sem aquela pressão, sem a faca no pescoço. Agora, eu sou contra uma coisa, essa coisa de fechar grupo. Que está vendo na tela aí, excelente trabalho aí que o Sartori... Isso que a gente está mostrando não significa que o grupo esteja se fechando? Pode ser que na cabeça, olha só, pode ser. O Caseiro é o apelido de infância, né? Do Casemiro. Porque ele era um moleque caseiro, não gostava, né, jogava bola dentro da sala e quebrava algumas televisões. Deixa eu chamar aqui o Fernando Caetano. Eu quero ouvir o Rodrigo Bueno sobre os 16 jogadores. Pode ser agora, Rodrigo. Então, tá dando cara, tá dando pinta de grupo da Copa do Mundo? Tá dando pinta, eu também acho que isso não é legal. Sobre unanimidade, ela não tem, não. E não é pra ter. Eu, como jornalista, eu acho que o papel da imprensa é ser crítica. Mesmo no momento em que está tudo lindo, maravilhoso, os resultados são espetaculares, eu não vou mudar o meu discurso. Por exemplo, o Fagner é um cara que eu acho que não deveria estar aí. O Juliano eu também não sei. Tyson. Também. Então, por exemplo... Não, o Tyson vinha sendo reserva do Douglas Costa. Nessa lista não é mais, é o Dudu. Então, por exemplo, o Dudu... Ele cedeu. Ele mudou. Ele não é cego com aquele o Dudu, ele confia. O Dudu era um cara que deveria estar na seleção antes da lesão do Douglas Costa, por exemplo. Então, digamos assim, a coisa foi feita por vias tortas. Né? Ele chegou à seleção porque outro jogador se contundiu, quando para mim ele já deveria estar. Então, para mim, tem coisa ainda a ser arrumada. Os resultados são maravilhosos, espetaculares, não tenho nada para falar sobre isso. O desempenho dele está sendo ótimo, o trabalho está sendo muito bem feito, recuperou o futebol brasileiro. A pergunta você via ali, acho que era no jornalista uruguaio, perguntando sobre recuperar a identidade do futebol brasileiro. O Sormani tem uma tese interessante. O Sormani não está com unanimidade. Ele gosta muito, e com razão, do futebol do Vinícius Júnior, do Flamengo. Sugere o Vinícius. Então, ele sugere que ele seja esse cara para a próxima Copa do Mundo. Será que o Tite vai ter essa coragem de dar uma chance para o garoto desse no Mundial e vai barrar outro cara? Mas ele precisa jogar o campeonato. Mas ele precisa estar aberto, para uma possibilidade como essa. O tema é bom, o Sormani sempre apimentando as discussões. O garoto nem chegou ao profissional, né? Mas eu preciso chamar o Fernando Caetano, direto da Zona Mista, até para a gente entender a situação de momento. Caetano, tem jogador para passar aí depois das entrevistas dos técnicos, companheiro? Olá, Gustavo Villani. Pois é, saímos lá da sala de entrevistas coletivas e agora já fizemos o deslocamento até aqui a Zona Mista, aguardando a saída dos jogadores. Nós recebemos a informação de que ninguém ainda deixou os vestiários do Estádio Centenário para passar aqui pela Zona Mista. A gente também tem a informação de que o Neymar foi o sorteado para o exame antidoping, então a gente não sabe se o craque da seleção brasileira vai passar por aqui. O fato é que, por enquanto, os demais atletas seguem ainda nos vestiários e a gente está aqui a postos para registrar tudo ao vivo, as entrevistas, a repercussão dessa grande goleada 4-1 em cima do Uruguai aqui no Estádio Centenário. A movimentação ainda é tranquila, os jogadores não devem demorar muito, porque eles vão daqui direto para o hotel, lá vão jantar e logo em seguida já seguem para o aeroporto para pegar o avião de retorno a São Paulo. A chegada na capital paulista prevista para 4h30, 5 horas da manhã. Portanto, Vilene, a gente segue aqui na Zona Mista, aguardando a saída dos jogadores e assim que pintar o primeiro aqui, a gente volta a chamar vocês aí nos estúdios do A Última Palavra. Ok, Vilene? Obrigado. Sim, até daqui a pouco então, Fernando Caetano. Legal, Gustavo Villani, aqui aguardando a saída dos jogadores, a passagem dos atletas pela Zona Mista, onde a gente vai poder ouvir, por exemplo, o Paulinho, que foi o grande destaque dessa vitória, com 3 gols, realmente o jogador que estava esquecido, foi resgatado pelo Tite e realmente fez um golaço, o primeiro, o de empate, no momento que a situação do jogo era mais complicada. Lembrando que com o gol de hoje, o Neymar também chega a 5 e empata com o Gabriel Jesus como os 2 principais goleadores da seleção brasileira nessas eliminatórias. E o Cavani, com o gol marcado pelo Uruguai, chega a 9 e se isola aí, por enquanto, na artilharia da competição. Nós estamos em
então, Vilani, aguardando a saída dos jogadores, que deve acontecer em mais alguns minutos. Como a gente destacou, eles têm um horário para deixar o estádio, o jantar servido lá no hotel, e em seguida todo mundo já vai para o aeroporto aqui da cidade de Montevidéu embarcar no voo de retorno para o Brasil. Existe já alguma movimentação. Assim que aparecer o primeiro atleta, o primeiro jogador sair aqui na zona mista, a gente volta a chamar vocês aí nos estúdios do A Última Palavra, Vilani. Valeu, Caetano. Até daqui a pouquinho. Então, se não, Caetano, aqui no A Última Palavra, temos menos de 9 minutos aí de programa, certamente no Central Fox, que está chegando na sequência com José Ilan e com a Renata Cordeiro. Eu tinha um assunto aqui para tratar com vocês. Próximos jogos, vamos olhar para frente, já a próxima rodada das eliminatórias, para saber o que vem, né? Para o Brasil nem tanto, 7 pontos de distância para o Uruguai. O Brasil está numa situação muito confortável. Nem que perdesse hoje, cairia da primeira colocação. Brasil e Paraguai, portanto, Arena Corinthians. Esperamos uma grande festa do futebol. A torcida de São Paulo, a torcida paulistana, é tão crítica, tão ácida. É chata. Eu imagino que nem agora... Eu imagino que agora, desta vez, ela não vá apupar os jogadores da seleção brasileira contra o Paraguai. Tite em casa, enfim, o cenário é o melhor possível. Peru e Uruguai. Peru, 8º colocado, recebendo o Uruguai. Uruguai pressionado, ficou ruim a tabela de classificação para o Uruguai, hein? Argentina e Colômbia chegaram. Mas é segundo colocado ainda, né? Isso. Precisa vencer. A Argentina tem jogo difícil. A Argentina tem um jogo contra a Bolívia, né? Por causa de La Paz e tal. Argentina na altitude contra a Bolívia. Na próxima terça-feira também tem Equador e Colômbia. Esse é o jogo, hein? Grande jogo. O jogo é Equador e Colômbia. Né? Esse é o Colômbia Equador 21, tá em quinto. Equador 20. Vizinhos da tabela. O Equador está em quinto, 21, briga direta pela quarta colocação. Perfeito. O Equador na zona da repescagem e a Colômbia com a última vaga direta. Jogo no Olímpico de Atahualpa. Na próxima terça-feira. O Chile esse jogo. O Chile pode passar a Argentina de novo. O Chile perdeu a posição para a Argentina, pode retomar. Para o Chile é interessante que ou Colômbia ou Equador, um dos dois vence. O Chile pega a lanterna das eliminatórias, a seleção última colocada. Se o Chile vencer, vai a 23. Tá muito... Gente, olha só. Melhor do que eu, até a tela mostra. Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador e Chile. 3 pontos separam o vice-líder do 6º colocado, do 7º colocado. Chile, tudo muito apertado. O Chile é um caso oposto ao do Brasil, que a gente está discutindo, que mudou com o técnico que saiu para o técnico que entrou. No Chile é o contrário também, né? O técnico que saiu, o Sampaoli, entrou o Pizzi, e embora o Pizzi tenha sido campeão da Copa América, o Chile mudou muito. Mudou muito taticamente, mudou muito da maneira de jogar, é um time muito menos intenso. Estou entendendo o que você está dizendo, já era. O Chile não é o mesmo time, não esquece o Chile. O Chile pode classificar. Não está descartando. Ele pode passar o Equador, tudo bem, mas o Chile é completamente diferente. A Argentina tem 3 jogos difíceis fora. Você vê, o Brasil está classificado, mas o Brasil tem 3 jogos em casa, 2 fora. A Argentina agora Qual tem... a sequência do Brasil? Paraguai? Colômbia fora. Já tem Bolívia fora e o Chile em casa. Fecha com o Chile em casa. Isso. A Argentina tem o clássico, tem o Uruguai fora. Ela tem a Bolívia agora fora. E o último jogo dela é o Equador fora. Imagina a Argentina não se classificando, chegar na última rodada, vai jogar decidir com o Equador lá. Valendo vaga, imagina. Mas tem a Venezuela, ela faz 3 pontos em casa, né? Ela tem 2 jogos fáceis em casa, 6 pontos. Essas eliminatórias, ela dá uma sensação de difícil, mas ela é bem fácil. Porque, na teoria, pra gente, são 5 vagas para 8 equipes. Né? Porque o 5º colocado, ele sempre se classifica. Dificilmente ele perde na repescagem. O Uruguai perdeu para a Austrália uma vez, né? Em 2006. Mas é mais difícil. Eu poderia até... Eu estou falando isso porque eu estou descartando completamente Bolívia e Venezuela. Mas o Peru também. Fora de casa não é... Mas se o Peru vence, Edmundo, ele vai para 18 pontos. Matematicamente ainda, consegue respirar. De repente, o Paraguai vai perder para o Brasil. Então o Peru, se vence, vai para 18, já encosta. Se Equador tropeça contra a Colômbia, até acho que a Colômbia vai levar essa daí, o Peru com 18 entra na briga aí. Bom, para encerrar então, artilharia das eliminatórias, Cavani 9 gols, Caicedo, atacante do Equador 7, Arturo Vidal, volante, vejam só,
É o terceiro na artilharia, 6 gols. Hoje desfalque, o Vidal não jogou hoje contra a gente. O Brasil está representado na artilharia pelo Gabriel Jesus. Tá faltando, e o Neymar, né? Para quem é líder também, das eliminatórias, para quem para quem é líder com tanta folga, não estamos nem entre os 3, não temos, né? Mas vale a pena lembrar que o início do Brasil foi muito ruim, né? E os gols do Brasil são pulverizados, né? Até porque o Gabriel Jesus não tá jogando. O Paulinho acabou entrando nessa briga também pela artilharia do Brasil. Pois é, Paulinho tá na prateleira do Arturo Vidal aí, de volante que faz muito gol. Na artilharia da era Tite, Neymar e Gabriel Jesus, 5, o Paulinho, o terceiro colocado com 3. A propósito, quem é melhor, Vidal ou Paulinho? Aliás, com 4. Eu fico com o Vidal. Você tá me provocando, pelo jeito você... Não, eu te perguntei, não. Eu falei, mais o Paulinho, é isso? Eu comparei o Paulinho com o Tostão e o Romário. O Tostão vamos fazer o seguinte, vamos entregar para o Centroavante, a gente fica aqui batendo papo, é muito gostoso falar de futebol, mas tem uma programação aí para a gente respeitar. Dunga foi dispensado pela seleção, o diagnóstico é que o Brasil não tinha mais jogador. Não tem jogador. Isso é mais normal. Você vê o time. Normal. Não pode ser normal. Você sai de uma Copa do Mundo arrasado dentro de casa com um resultado, a maior derrota da história da seleção brasileira. Não pode ser normal. Aí você perde uma Copa América, duas, né? Do Peru, para o mesmo adversário. O Peru que Paraguai e Peru. 2 adversários que nunca machucaram a seleção brasileira. Você começa a desconfiar não só do técnico, não é normal, o contexto mudou, é claro. Se a gente olhar para trás agora, a gente dá para analisar e cravar que estávamos enganados, que temos jogadores, porque hoje está bem, ou não? Se o cara chegar com uma gripe fabulosa, uma gripe terrível no médico, e o médico examinar todos os sintomas e dizer assim, ele tem a tuberculose, é normal? Não. Eu estou dizendo o seguinte, especialmente quem trabalha com futebol, e nós somos parte disso, se você diagnosticar errado, você mata o doente. O papel é diagnosticar certo. Olha a crise de confiança que se gera na seleção. Quando você viajava, quando a gente viajou para a Inglaterra no ano retrasado, e estivemos em Londres, entrevistando o William, o Oscar, eles não tinham esse diagnóstico, falaram assim, pô, a gente joga contra os caras, a gente tá vendo como tem jogador brasileiro de qualidade, como dá para fazer um time forte. Tinha outros problemas. E é incrível, eu digo que é impressionante porque em toda a crise o diagnóstico é sempre o mais raso. Falta jogador. O PVC, trabalho. Mas não é só jogador, né? A gente falava também que o Brasil não tinha técnico, que os técnicos brasileiros são um lixo, e a gente ouvia as duas coisas. Né? Que nós não temos jogadores e os nossos técnicos são um lixo. Eu nunca achei isso. Eu defendo o técnico brasileiro. Eu queria ver os técnicos brasileiros com o Messi, Cristiano Ronaldo aqui, com o Nainggolan, Ibrahimovic. Porque não estou falando que é fácil ser Guardiola, não. O Guardiola é fantástico. Mas olha o material humano que esses caras têm nas mãos. Não é? Você diz lá? Claro. Nessa discussão, a gente é muito, desculpa, Edmundo, a gente é muito preconceituoso e a gente às vezes tem esse tal de complexo de vira-lata, de que o Brasil é uma porcaria. Não, a porcaria foi a Copa do Mundo. Escalou-se mal, acreditou-se em jogadores que um ano depois não renderam nada. Não teve química, que é um termo muito usado pelo Parreira. Não teve química entre Parreira e Filipão. Agora, colocar tudo no mesmo balaio e falar, não, os técnicos são lixo, os jogadores não prestam. Eu vou resumir o que eu pensava antes, quando o Brasil estava em crise. Depois da Copa América, início de Olimpíadas, eu vou usar uma frase do Eduardo Batista. O Brasil tinha bons jogadores, tinha um grupo bom, mas não tinha um bom time. E essa formação do time se deu depois da chegada do Tite. Esse, para mim, é um ponto importante. Só que chegou pela voz do povo, pelo clamor do povo, quase pedindo, pelo amor de Deus, para que o Tite viesse ser o nosso treinador. Por quê? Porque em situações passadas, o presidente da federação escolhia aleatoriamente o treinador da seleção, sem nenhuma meritocracia, e nós tínhamos aqui que torcer para que o resultado fosse bom. O resultado do Brasil é sempre bom, porque nós temos um país de 200 milhões de habitantes. É mais fácil fazer um time do que no Uruguai, por exemplo, que tem 4 milhões de pessoas. Então nós temos jogadores
qualificados em todos os grandes times do mundo. Eu acho muito doido. Então é mais fácil você fazer uma seleção. Às vezes a gente fala que o técnico não tem tanta importância, que quem decide, quem joga futebol é o atleta. E a gente está diagnosticando agora, a gente está constatando que o que fez a diferença com o mesmo grupo de jogador foi o treinador. Sabe, o Tite se transformou, não é só do Brasil não, é o primeiro técnico na história das eliminatórias sul-americanas a fazer 7 vitórias seguidas. Então, eu acho que o Tite é meio que um ponto fora da curva dentre os técnicos brasileiros. Todo mundo sabia, desde o final da Copa 2014, que ele era o cara para estar ali, não o Dunga, né? O Brasil perdeu 2 anos sem ele. Aliás, o Paulinho também está fazendo história. Os únicos 2 outros jogadores brasileiros que tinham feito hat-trick fora de casa nas eliminatórias, Tostão e Romário. Olha onde o Paulinho se meteu. Só uma coisa que é importante. Por que o Tite ajuda a trabalhar? Assim, o Tite não é um milagreiro, certo? Então, é o que você está falando. A gente relativiza a importância do técnico, então descobre que o técnico fez um trabalho que mudou a cara do time. Daqui a pouquinho o técnico Tite fala ao vivo aqui no A Última Palavra. E eu fico quieto imediatamente. O que tinha acontecido? Já destacamos isso aqui outras vezes, mas vale a pena. Acompanhei muito de perto a seleção brasileira na Copa América de 2015, 2016 e na Copa de 2014 também. Na 2015 e 2016 era diferente do trabalho do Dunga de 2010. Em 2010 o grupo gostava do Dunga, respeitava o Dunga. Em 2015 e 2016 criou-se um ambiente, talvez por minar pouco a pouco alguns jogadores fundamentais. Thiago Silva saiu da seleção em função de críticas que fazia no grupo de WhatsApp da seleção. O Marcelo, que era o melhor lateral, foi deixado de lado. Os jogadores foram saindo, algumas das principais lideranças foram deixadas de lado. E o ambiente passou a não ser bom por 2 motivos. Importante, né? Porque o Brasil precisava dar a resposta e deu a resposta, no meu entendimento, de uma forma até rápida. Aliás, pela primeira vez, o Brasil saiu perdendo com o Tite. E depois a gente vai analisar o lance. Foi muito juvenil o Marcelo. Não acho que ele tenha brincado no lance, só acho que ele é juvenil. E no segundo tempo, ele podia ter... Assistimos o jogo juntos, né? Você fez um comentário que eu acho que é preciso. Às vezes, dar chutão não é feio, não. Dê chutão. É porque o chutão do Miranda Até porque, exato. Até porque ninguém vai esquecer de um chutão para fora, para lateral, depois o Brasil tem enfiado 4 no Uruguai. Entendeu? Às vezes, o jogador que tem categoria tem que mandar a bola para bem longe. Esse é um artifício do jogo, entendeu? Vai fazer gracinha dentro... Vocês acham que o Marcelo só funciona do meio para frente? Não. Não. Não? Deixa eu comentar, eu acho que não. Não, especialmente no Real Madrid, ele funciona no aspecto defensivo. E acho que o Mourinho ajudou a ele crescer muito na marcação. Hoje o Renato Augusto fez um papel especial. O Renato Augusto hoje não apareceu muito no jogo. Há quem diga... Ele ajudou muito na marcação. São 2 laterais. Aliás, os 2, né, dos 16 que foram convocados sempre pelo técnico Tite. Felipe Luiz e Marcelo estiveram em todas as convocações. Há quem entende, Edmundo, que o Felipe Luiz funciona do meio para trás, o Marcelo só do meio para frente. Por que você acha que o Marcelo pode ser aproveitado também como um lateral defensor? Não, apesar da falha hoje, ele marca muito bem. Na minha opinião, marca até melhor do que o Felipe Luiz. É que ele, no Real Madrid, ele joga como se fosse um ponta. O esquema do Zidane favorece ao ataque. O Real Madrid joga sempre ataque contra a defesa o tempo todo. E aí, o Marcelo é uma dessas opções pelo lado do campo. Na seleção brasileira, a responsabilidade dele é um pouco maior, até porque os adversários são um pouco melhores. Então ele tem a obrigação de marcar e só sai na boa. No Real Madrid, os 2 laterais avançam ao mesmo tempo. Na seleção, um vai, o outro fica. Essa é uma característica do Tite para quê? Para ter sempre 3 para marcar 2, ou 2 para marcar 1, para inibir o contra-ataque do adversário, por isso que a seleção brasileira toma poucos gols. A gente hoje viu o Marcelo falhar, mas em todos os jogos da eliminatória, depois que ele voltou à seleção, né, depois que o Tite assumiu e o trouxe de novo pela seleção, pouco a gente viu ele falhar defensivamente, por isso o Brasil toma poucos gols. Por falar em lateral, o Daniel Alves tomou o 3º cartão e não joga contra o Paraguai na próxima terça-feira. Alô, Montevidéu! Fernando Caetano, o Brasil vai para a Copa do Mundo. A enquete do programa, Caetano, é qual o gol mais bonito dos 4? Vitória do Brasil 4-1 em cima do Uruguai. Que vitória, hein?
Aqui no estúdio, o gol do Paulinho, o primeiro gol do Paulinho, está levando vantagem. Não é o que aponta a enquete. O pessoal está mais com o gol do Neymar. E você, Caetano, boa noite. Muito boa noite, meu amigo Gustavo Villani, amigos do A Última Palavra. Falamos ao vivo aqui da sala de imprensa, onde daqui a pouco teremos a entrevista coletiva do técnico Tite. Olha, eu vou aí com o pessoal do estúdio, concordo, o chute do Paulinho realmente foi espetacular. Ele recebeu do Neymar, teve liberdade e acertou uma grande bola. E agora a gente nota, já posicionado para a entrevista coletiva, o técnico Oscar Tabares, que será o primeiro a falar aqui na sala de imprensa. Mas sem dúvida eu voto no gol do Paulinho, viu, Villani? Vamos ouvir um pouco do Oscar Tabares, 11 anos de seleção uruguaia. Uma lenda, aliás, o técnico mais longevo da história do futebol. Ninguém dirigiu tanto tempo uma seleção como esse cara aí. Vamos respeitar, apesar do sacode do Brasil. Buenas noches, maestro de Cali. Bueno, Carlos Rodríguez, Radio Comedio, cortita y puntual. ¿Se va preocupado con este resultado, particularmente con el funcionamiento que tuvieron hoy, sobre todo en el segundo tiempo? Fue un partido en que el equipo rival en el segundo tiempo, aunque siempre mi equipo siguió buscando la posibilidad de descontar y marramos algunas situaciones muy favorables. Impuso definitivamente su fortaleza defensiva y su contundencia en ataque, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Creo que cometimos algunos errores en la marca en el primer tiempo, sobre todo de los puntos fuertes del rival. No me conforme a que a los 3 minutos Neymar corra 40 metros con la pelota sin driblear a nadie. Curioso, né? O Tabares está bravo com o próprio time, que deixou o Neymar correr com muita liberdade, carregando a bola por muito tempo, especialmente na primeira etapa. Vamos seguir ouvindo o técnico do Uruguai. Y bueno, se hizo con viento en contra y preocupado, sí, porque esto duele. Todos nosotros, aunque seamos profissionais, temos paciência. O jogador não vai funcionar, seu time não está conseguindo criar e é um jogo eliminatório. E aí você fica fora por uma tarde ou uma noite que você não foi feliz. Na eliminatória isso não acontece. O Brasil, até a chegada do Tite, era 6º colocado, uma desconfiança total de que o Brasil poderia ficar pela primeira vez fora de um Mundial. Chegou o treinador com os mesmos jogadores, 7 vitórias consecutivas, 5 rodadas antes de terminar a eliminatória, acho que também é inédito para o Brasil. É verdade, com tanta antecedência. Com tanta antecedência. É isso mesmo. Olha só. Chegar, já está classificado, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, os números mostram que o Brasil está classificado. Enfim, então isso é um feito sensacional. Agora, o Tite, o Edu Gaspar, comissão técnica da seleção brasileira, que é excepcional, tem que começar a procurar também 2 jogadores para cada posição. Você falou do Fagner, que não vê o Fagner com tamanho para jogar na seleção, apesar de ser um bom jogador. Você acaba de falar do Firmino, eu entendi que você prefere o Diego Souza no lugar. Não, eu falei que o Diego Souza também não funcionou na posição de centroavante. Para esses jogos restantes, esses 5 jogos, seria a grande oportunidade, ou seriam as oportunidades para testar Fabinho na lateral, ou mesmo como volante, jogador do Mônaco. Enfim, testar outras opções já classificado? Dentro disso que você está dizendo, as pessoas vão entender, podem entender como quiserem. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos num amistoso ou outro, você testar algumas opções como Felipe Viseu, como Thales do Vasco. Estou falando de centroavante, porque são jovens atletas e o Brasil, nas últimas conquistas, 94 e 2002, sempre tinha lá o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Ronaldinho, fenômeno, tinha o Kaká, jogadores que foram levados à seleção não para serem protagonistas, para compor elenco, para ganhar experiência para outras
para outras competições, para a sequência da seleção brasileira. Então, já que há uma crise de centroavante, os nossos melhores centroavantes hoje estão com uma idade avançada, que o Fred e Ricardo Oliveira, eu acho que seria benéfico para os atletas e para a seleção brasileira testar novos talentos. Eu citei 2, mas nós temos Vinícius Júnior e tantos outros que o Brasil é um celeiro de grandes craques. Que dilema, hein, Quesada, PVC, Rodrigo, e aí? Usar como teste os 5 jogos finais, uma vez que o Brasil está classificado, ou dar ritmo para esse grupo que está se formando? Daqui a pouquinho temos uma arte que preparamos com os 16 nomes convocados desde a primeira vez que o técnico Tite chegou à seleção. São 16 caras que estiveram em todas as listas. O que faria o Quesada, treinador do Brasil? Veja só, na próxima partida não dá para fazer isso. Claro. Acho que a ideia do Edmundo é perfeita. Depois o Brasil tem amistosos. O Brasil só volta a jogar na eliminatória em agosto. Aí é possível fazer isso. Aqui de cabeça, Equador em casa e Colômbia fora. Serão jogos que virão na sequência depois de enfrentar o Paraguai. Aí sim, aí dá para fazer isso. Daqui a pouquinho, palavra do técnico Tite ao vivo, a última palavra especial, Seleção Brasileira. O Fox Sports acompanha passo a passo a classificação do Brasil. Lá estaremos na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Rússia 2018, diria o outro, é logo ali. E aí, PVC, tempo de teste ou tempo de dar bagagem a um grupo que vai se formando? Eu entendi o que o Edmundo está dizendo, mas eu acho que tem uma diferença desses nomes especificamente. Pode ser uma outra sacada com outro nome também, enfim, não precisa ser necessariamente esses nomes. Eu acho que o Ronaldo e o Kaká eram fenômenos, né? Eram jogadores que iam ser melhores do mundo e que você tinha que ter a noção de pensar para colocar ali. Eu não estou enxergando esse centroavante. O centroavante precisa enxergar, mas não sei onde é que ele está. Eu já enxergo diferente na lateral. Eu acho que tem que testar, procurar a terceira opção. Vamos lá. Você tem, até pelo tempo escasso que o Tite teve, são 8 jogos, 7 de eliminatórias, você convocou poucos jogadores para cada posição. Lateral direito, Daniel Alves e Fagner. Se machucar um dos dois. Lateral esquerdo, Marcelo e Felipe Luiz. Se machucar um deles. Então você está na hora, sim, de procurar uma terceira opção. Bruno Pérez, Alexandre, Mariano, do Sevilha. E descobrindo essa terceira opção. Fabinho, do Mônaco. Fabinho do Mônaco, que está jogando como volante mais agora. Pessoal do Mônaco, a parte, não sabe por que ele não foi convocado. Leonardo Jardim, né, que ele é nascido na Venezuela, mas é português de fato, o treinador do Mônaco. O Fabinho está jogando maravilhosamente bem na Champions League como volante. Ele pode ser lateral direito também. Então, e buscar o lateral esquerdo para essa terceira opção, pode ser o Douglas Santos, que está no Hamburgo, porque o Jorge não está jogando no Mônaco nesse momento, né? O Jorge teve a convocação ali em janeiro. Podia ser a terceira opção se estiver jogando pelo Flamengo. Vamos ver o Tite. O técnico Tite acaba de chegar à sala de entrevista. O repórter Fernando Caetano está em Montevidéu. Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Brasil, que vai para a Copa. Boa noite. O Tite ainda se posiciona. O Caetano já deve estar na lista das perguntas. E o Tite, então, já dá início à entrevista. O Uruguai bateu, a seleção do Brasil bateu o Uruguai por 4-1 na rodada número 3. Por esto, quando não conseguimos o que queremos, não estamos bem. Pero he aprendido tanto de la derrota y he tenido tantas y a veces he podido salir de ellas que vamos a intentar. O técnico do Uruguai diz que é uma noite muito dolorida, que preocupa sim a maneira como o Uruguai perdeu e para efeito de pontuação também. Colômbia e Argentina, que vinham logo atrás do Uruguai, venceram suas partidas. O Uruguai não tem mais folga na segunda posição. O Tabárez diz, no entanto, que perdeu tantas vezes na vida e que tantas vezes ele também recuperou o seu grupo para o que vem adiante. No hay que darle mucho espacio a la preocupación y menos al drama, ¿no? Que a preocupação não se torne um drama. Maestro, boa noite. Vamos a mais uma resposta do Oscar Tabárez antes da gente voltar aqui com o debate na última palavra. O Brasil vai para a Copa do Mundo. O Uruguai não vai entrar em parafuso e vai estar no Mundial em 2018. Mas a minha pergunta é sobre o Neymar. Pela tua experiência no futebol, que patamar hoje está o jogador Neymar da seleção brasileira? Y está entre los grandes futbolistas o los grandes delanteros del fútbol mundial.
Y en la medida que pasa el tiempo, que está a su favor, es un futbolista muy joven todavía, le puede aportar cada vez más a sus equipos, a su selección, y además aspirar a estar en la consideración de los aficionados al fútbol como en lo máximo. Creo que todavía comparativamente con algunos le falta, pero que lo va a lograr, casi no tengo dudas. Olha, o Oscar Tabárez sobre o Neymar. Não dá para discutir a idolatria, o que o público fala do brasileiro está aí em todo mundo, para todo mundo ouvir e ver. Segundo o Oscar Tabárez, ainda não cabe comparação com alguns. Eu imagino que ele se refira a Messi e Cristiano Ronaldo. Mas que, certamente, segundo o técnico do Uruguai, o Neymar estará na prateleira mais alta do futebol mundial. De poder saudá-los. Ao instante do gol do Brasil, o gol do Paulinho, ali desmoronou toda a sua tática, todo o seu esquema. Debater aqui com os nossos companheiros. O Oscar Tabárez segue concedendo entrevista em Montevidéu. Daqui a pouquinho o Fernando Caetano pode até registrar o que de mais importante disser o técnico do Uruguai. Daqui a pouco também personagens da vitória do Brasil 4-1 em cima do Uruguai. Neymar fez uma grande partida, Rodrigo? Grande partida, partidaça, né? E eu acho que até a pergunta é pertinente. O Tabárez é um cara sensacional, maestro, professor e vê o futebol muito além da casinha, muito além do time dele, então ele é capaz de fazer uma boa análise sobre o momento do Neymar. O Brasil jogou bola, o Brasil é muito mais time que o Uruguai, o Brasil trocou 3 vezes mais passes que o Uruguai, o Brasil teve 64% de posse de bola. 64% aproximado são os dados da Conmebol. No centenário. No centenário. O Brasil não teve contra a Argentina. Desde que o Tite é o técnico, o único jogo no qualificatório, o Brasil ganhou todas. Mas contra a Argentina, em casa, o Brasil não teve mais posse de bola. A Argentina propõe mais o jogo, é um time com mais técnica. O Uruguai não, um time tecnicamente muito limitado, muito pobre. O Brasil não. Então foi lá, trocou passes, jogou, mesmo saindo atrás do marcador, mesmo não contando com o Gabriel Jesus, que hoje acho que é um desfalque considerável. Então o Tite está de parabéns. Para quem tinha uma certa dúvida sobre com o Tite o time é meio tacanho, daquela época do Corinthians o time do 1-0, marcação, fecha. Não, sai na boa, o time está fazendo gol, está criando, finalizou menos que o Uruguai, é verdade. 5 chutes a menos, a tela mostra. É verdade, mas foi uma atuação de gala dessas para ficar para a história. Eu sei que não é a primeira goleada, a última vez que o Brasil foi lá enfiou 4-0 com o Dunga e depois a gente viu o que aconteceu. Foi um pouco ilusório, mas o Brasil tem um time consistente. Acho que em todos os setores o Brasil mostrou personalidade, que acho que para você encarar esse tipo de competição e esse tipo de jogo fora de casa você precisa ter. Então é um time que acho que tá bem encaminhado. E aí falta, de fato, nesse momento, acho que um confronto contra grandes seleções, especialmente europeias, coisa que vai acontecer ainda em breve, que tem até a Alemanha já marcada para o ano que vem. Mas aqui na América do Sul hoje a gente não consegue ver. A Argentina hoje voltou a resgatar o seu quarteto mágico, a gente pode falar um pouco depois sobre isso. Tecnicamente é a única seleção que tem condição, acho que, de encarar o Brasil, né? Pelo nível dos jogadores. No Brasil não deu, né? Não deu, né? Mas no papel, ajeitadinha, bem organizada. A gente já está numa crise institucional, a federação, clubes e tudo mais. Então o Brasil nesse momento está à frente dos seus vizinhos. A tabela do qualificatório diz muito isso. Aliás, está bem à frente. É impressionante a gente falar assim, o time está muito bem. O que eu digo que não está pronto ainda é exatamente pelo que o Rodrigo tocou agora. Para você ter certeza do que vai acontecer na Copa do Mundo, para você se medir para a Copa do Mundo, é preciso testar contra outras escolas também. Enfrentar adversário europeu, principalmente europeu, porque o tempo é escasso daqui até lá. Vai ter data FIFA em julho e depois em março para o jogo contra a Alemanha. Europeu, asiático, Brasil e Japão não é a mesma coisa, mas enfim, enfrentar outras escolas. É o que está faltando para você saber exatamente o seu patamar, sabe se o patamar que o Brasil está na América do Sul. O impressionante, que eu acho fantástico, é como a gente, em cada crise da seleção, diagnostica coisas que se desmentem com um tempo curto. Em julho, por isso, porque o Dunga não estava conseguindo se relacionar do mesmo jeito que foi em 2010 e porque se percebia que o trabalho tático do Tite, do Dunga, não era respeitado, desconfiava-se do trabalho dele de campo. Isso é claro. Há quem diga, desculpa te cortar, há quem diga que quem fazia esse trabalho de campo era o auxiliar técnico Jorginho. Em 2010. Em 2010, e por isso a seleção jogava muito bem taticamente também. E aí
nessa segunda passagem do Dunga, o Jorginho não estava presente. Não estava mais. E diziam, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, porque eu não estava presente. Mas você tem muito mais contato com o atleta do que a gente. Exatamente. E diziam que o trabalho de campo não era o mesmo. E aí, que é o ponto pior, e é uma crítica minha que eu já posso falar aqui, porque eu já fiz pessoalmente ao Dunga, que é meu amigo em particular, levar para dentro da seleção os seus problemas pessoais. Foi o que o PVC se referiu. Não levar o Marcelo. Exato. Bronca. É um dos maiores erros dessa segunda passagem do Dunga. Em 2010 teve outro componente também. O Tite é muito inteligente para tratar com o público e com a mídia. Em 2010, o Dunga achou que um dos principais adversários da seleção, eu estava lá, posso falar de cátedra, o PVC acompanhou isso também, que um dos principais adversários da seleção era a imprensa. Ele colocou na cabeça que fechar todos os treinos, criar uma relação ruim com a imprensa, isso ia ajudar a seleção brasileira. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com o sucesso de um time de futebol. A primeira coisa que o Tite fez duas coisas fundamentais. O Tite primeiro foi contar para esses jogadores, Marcelo, Thiago Silva, que não é titular e não precisa ser. Cara, eu preciso de você. Você quer jogar na seleção? Quero, professor. Eu quero muito jogar na seleção. Então vem cá, preciso de vocês. Eu preciso de vocês. A seleção precisa de vocês. E segundo ponto, o trabalho de campo é bom. Quando o trabalho de campo é bom no dia a dia, o jogador respeita. Porque ele tá vendo o trabalho bom. Isso aqui vai levar longe. Você passa... E ele está cumprindo um discurso clássico do Dunga, além desse embate com a imprensa, tão conhecido lá em 2010, era a vitória pela vitória, a vitória na raça, no peito, porque quem joga no Brasil tem que ser macho, essa história toda. O Tite ontem, na última entrevista pré-jogo, disse o seguinte: eu não tô nem aí para a liderança do ranking da FIFA. Eu quero armar meu time para jogar futebol amanhã, para jogar bem. Desejo bom trabalho ao Oscar Tabares, que o Uruguai também tenha um bom jogo e o melhor que seja vencedor. E não é que o Brasil não só ganha, como também joga bola. Quer dizer, o time está executando o que ele prega. Não é discurso para agradar a crítica esportiva. O Brasil está apresentando futebol e ele prega bom futebol. O Brasil não jogava bem, ia para a guerra como se fosse mesmo, né, uma luta. E isso era apresentado. Prega e mostra, né? Prega e mostra. E eu acho que ele merece mais elogios, e eu vou adotar o discurso que os técnicos utilizam. Quanto tempo o Tite teve para treinar a seleção? São 9 meses de trabalho. Não, 9 meses de trabalho, mas ele com o time, com ele completo. Pega a preparação. Mas aí ninguém tem, né? Não, então ninguém tem. Não, mas é a favor dele. Ele poderia usar como desculpa, como tantos técnicos fazem, poxa, mas eu sou técnico de seleção. O jogador atuou no Real Madrid, no Barcelona no fim de semana, pegou um avião na segunda-feira, chegou na terça-feira cansado, a gente recuperou o jogador, na quarta fez um treininho, me engana que eu gosto, e na quinta chegou para jogar. Ele não arranja desculpa. Ele não tá arrumando desculpa, ele não tá usando essa muleta. Ele enfrentou hoje um técnico que eu acho um dos caras mais bacanas do futebol, no atual campeão de maestro, que tá há 11 anos à frente. Nunca venceu o Brasil. Nunca venceu o Brasil, continuou com esse tabu. E agora você vê ele doído porque ele superou doença, teve uma série de dificuldades. Tá definhando e ele não conseguiu nem em casa dobrar o Brasil. E tomou 2 pancadas. Vamos falar um pouquinho mais do time em si. Edmundo, Firmino no lugar do Jesus, funcionou? Não, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a bola passou algumas vezes ali, o Brasil criou oportunidades, até quando estava 0-0, na jogada individual do Neymar. O Neymar pegou a bola lá no campo de defesa ainda, veio fazendo fila, passou para o Felipe Coutinho, Coutinho cruzou, ele se enrolou para finalizar. Nesse sistema de jogo do Brasil, a figura do centroavante, do atacante, era super importante para abrir espaço, para se movimentar, para se posicionar, para receber um cruzamento. E hoje foi muito claro que o Firmino não é o substituto, quer dizer, pelo menos hoje, não é o substituto ideal. O Gabriel Jesus foi substituído pelo Diego Souza, que também não é jogador da posição. Então, assim, para você chegar forte a uma Copa do Mundo, o Brasil vai estar na Copa do Mundo, isso é certeza, você precisa ter pelo menos 2 jogadores, porque há uma diferença muito grande entre eliminatórias de Copa do Mundo e Copa do Mundo. Copa do Mundo é um tiro curto,
7 jogos, eu já disputei uma Copa do Mundo, já trabalhei 2 vezes como comentarista e mudei muito o meu conceito. Não é só ser a melhor seleção do mundo, chegar lá e ganhar. Porque tem alguns dias que o seu principal jogador não vai funcionar. Você viveu isso de perto. Exatamente. Seu principal